No céu azul claro, os raios do sol brilhavam, as borboletas voavam, e as pétalas das flores giravam. Duas crianças brincavam perto de uma árvore na qual havia um balanço instalado, e a voz de uma criança disse à sua irmã para empurrar com mais força. Com um grito de alegria, o menino pulou do balanço para a água e riu alto à fonte de spray, que ele levantou. Encharcou a menina, e ela esfregou os olhos brilhantes. O menino se virou à água e nadou até a margem onde a menina estava. O menino disse que era muito legal e aconselhou a irmã a experimentar também porque ela poderia se divertir com ele também. A menina achou que isso não parecia nada divertido para ela, mas sim como cometer suicídio pulando de um balanço em um lago. Ela sabia que seu irmão acabaria se tornando o mais forte do mundo e ela iria simplesmente vá para o outro mundo com uma irmãzinha tão cambaleante. O menino gritou para a menina. Ele repetiu que os balanços eram realmente muito divertidos. Ele se virou para a menina e olhou para ela atentamente perguntando se ela ia balançar. Ela exclamou que parecia tentador e subindo no balanço, riu alto e deliberadamente o menino começou a balançar e contou em voz alta. Ele logo balançou com tanta força que ela gritou de medo. Um momento depois, ela não conseguiu ficar no balanço e caiu dele com os olhos bem fechados e as mãos cobrindo a boca. A garota afundou na água. Eu não quero fazer isso de novo. Ela implorou, olhando para cima. Ela pensou com horror que não. Importa o quanto ela tentasse, era realmente impossível evitar a morte prevista enquanto a água a puxava até o fundo. Em sua vida passada, ela era uma estudante de pós-graduação comum, uma estudante de pós-graduação escalando uma montanha com o resto dos assistentes de laboratório que vieram demonstrar unidade e coesão. Um de seus companheiros, vendo a dificuldade que ela estava tendo para fazer essa subida, comentaram que se na idade dela ela já estava tão exausta, então as coisas estavam ruins para ela. A menina respondeu que o professor simplesmente tinha uma saúde física invejável. Então eles mal conseguiam acompanhá-lo. Ele era simplesmente uma pessoa incrível e ela havia trabalhado duro no laboratório a noite inteira sem dormir. E depois disso, eles a arrastaram até aqui. Ela pensou que se o professor tivesse consciência, ele não os teria feito galopar pelas montanhas no sábado. O professor notou que nada havia mudado aqui, desde ele era estudante, e agora precisava tirar algumas fotos. A garota disse que tirou ótimas fotos. Ele ficou agradavelmente surpreso e disse a ela para tentar capturar todo o fundo que a garota começou tirando fotos, e disse que as fotos estavam saindo bem. A professora ficou ótima no enquadramento, mas ele não achou que isso fosse o suficiente. Ele queria que ela capturasse o máximo de visualizações possível e fizesse que ela precisava recuar um pouco. A menina obedeceu, mas não olhou exatamente para onde estava recuando como seu pé. Estava escorregando e seu sapato estava rasgado. Ela caiu do penhasco e começou a cair. Ela não conseguia acreditar que isso estava acontecendo de verdade, que ela iria realmente morrer aqui. Na segunda vez que isso não aconteceu com ela, uma mão forte a puxou para fora da água. Irmãzinha, irmãzinha, o menino repetiu, sacudindo-a, enquanto ela tentava se lembrar de onde ela conseguiu seu irmão mais novo o suficiente. Ela finalmente disse, garantindo-lhe que estava bem. Ela pensou que não era de admirar que ele seria o homem mais forte do futuro, porque mesmo agora seu aperto era como um vício. Ele disse com raiva que ela o havia assustado até a morte, ao fingir estar morta na frente dele. Novamente, a garota disse que ela estava apenas brincando um pouco. Nada sério, mas se não for certo fazer isso, então ela não fará de novo. Ela pediu perdão ao irmão e sugeriu que tocassem outra coisa, que ela achava que não deveria a raiva de Kirian, porque se ela não o agradasse em tudo, dificilmente conseguiria salvar sua vida, pois ela era a irmã mais nova dele, ou melhor, ela era a cachorrinha de Kirian. Tudo começou naquele escuro dia no cemitério. O destino da menina estava sendo decidido bem em cima de seu túmulo fresco, e ela mesma não conseguia influenciar de forma alguma. Apenas ouvia os adultos dizerem que não poderiam levá-la porque era impossível cuidar de um órfão se você tivesse 5 filhos. Na verdade, tudo estava completamente confuso em sua mente porque ela se despediu de sua vida por uma questão de boa foto para a professora, e quando ela abriu os olhos já estava parada no meio de um cemitério. Ela não entendia o que estava acontecendo, e as pessoas ao seu redor estavam discutindo, perguntando se eles iriam transferir o fardo para eles, sabendo muito bem a situação deles. Primeiro olhando para si mesma, a heroína não entendia por que seus braços eram tão roliços e pequenos, e sua altura mal chegou à cintura de um adulto. Não estava claro por que havia tantas pessoas furiosas discutindo entre si, e na frente deles estavam 2 caixões novos. A menina se sentia como uma órfã que foi deixada desnecessária no mundo inteiro, e foi uma sensação muito amarga leve. Ela, você mesmo. Um desses estranhos gritou, e a garota foi empurrada pelas costas de jeito nenhum, exclamando
exclamou o outro homem e jogou a garota longe e ela caiu. A garota sentiu como se seu estômago estivesse embrulhado. Ela realmente não queria acabar em um orfanato, mas ela ouviu estranhos discutindo sobre mandá-la para um orfanato, onde falaram que faltavam meninas. Alguém disse que estavam até dispostos a comprar as meninas ouvindo toda essa conversa. A menina deu um pulo e saiu correndo, o mais rápido que pôde. As pessoas gritaram atrás. Suas ordens foram dadas para parar. Alguém ordenado a pegá-la, ela correu sem parar, porque não sabia como agir em tal situação. Ela estava mais preparada para vagar, mas não o fez. Conseguiu fugir. Uma pedra apareceu sob seu pé, a menina tropeçou e caiu, mas as mãos gentis de alguém pegaram uma linda mulher com um vestido luxuoso. A pegou nos braços e perguntou se ela estava magoado naquele exato momento. Eles alcançaram seu povo furioso, exigindo que Reina fosse devolvida para eles. A garota agarrou seu lindo estranho pelo pescoço e gritou que eles queriam vendê-la na escravidão. A estranha perguntou severamente aos seus perseguidores se isso era verdade. Eles responderam que não se falava em escravidão e que a menina estava simplesmente exagerando. Um dos homens sugeriu que a criança simplesmente teve uma ideia errada sobre o que era um orfanato. As pessoas atrás das quais a menina tentou se esconder a protegeram com seus corpos, e o homem disse que se eles fossem mandá-la para um orfanato, então não havia necessidade de fazer isso, porque eles estavam prontos para abrigá-la. Então um dos perseguidores, furiosos, perguntou por que eles deveriam confiar seu precioso filho a uma pessoa desconhecida, antes de mais nada. Tudo o que precisavam pelo menos de uma prova de que poderiam criar a criança adequadamente. O homem tirou uma sacola cheia de moedas de ouro e perguntou se isso seria suficiente. Esta resposta satisfez completamente os perseguidores, que eles disse que aparentemente não seria difícil para pessoas ricas criarem uma menina. Então Reina se viu em uma carruagem que a levou para longe do cemitério e das pessoas que poderiam ser seus parentes. A mulher perguntou à menina se ela estava com muito medo e depois lamentou que ela e o marido tivessem chegado tão tarde. Se tivessem chegado mais cedo, ela não teria que passar por tudo isso, menina. Perguntou se essa mulher gentil a conhecia. O estranho respondeu que ela era a melhor amiga de sua mãe na juventude. A mãe de Reina era uma mulher nobre e bastante popular nos círculos sociais até fugir com seu futuro marido. A mulher disse que o que aconteceu agora foi uma grande dor, mas Reina não precisava mais ter medo de nada. Agora as pessoas que a amavam sempre estariam com ela. Reina olhou para essa mulher e não entendeu porque de repente ela precisava do filho da amiga. Mesmo ela mesma não tendo outro lugar para ir de qualquer maneira, ela abraçou o estranho. Ela só não queria ser jogada novamente. A casa onde chegaram simplesmente brilhava com luxo e esplendor. Reina pensou que se o céu existisse, seria assim. Eles entraram e um garotinho, a quem chamaram de Kirian, começou a descer a grande escadaria em direção a eles. Você está de volta, disse. O garoto parecendo incrivelmente fofo desde as pontas dos longos cílios até as bochechas rechonchudas. Esse garoto era incrivelmente bonito de todos os ângulos. O pai do menino disse a ele para dizer olá para a Reina e disse que ela seria um novo membro da família. Ele disse a Reina que era Kirion. Eles tinham apenas 2 anos de diferença de idade para que pudessem se dar bem. Grande, Kirian deu um passo mais perto de Reina e estendeu a mão para sua irmãzinha. Olá, ele disse olhando nos olhos dela. Ele olhou para ela e ela pensou que ele era tão pequeno e tão fofo. Eu simplesmente queria beliscar as bochechas dele, mas em voz alta ela apenas disse olá e se ofereceu para sermos amigos. Ela estendeu a mão e puxou a bochecha rechonchuda do bebê. Era macia como um bolo de arroz. Kirian parecia tão macio e doce que Reina simplesmente não conseguia parar, mas o próprio Kirian não olhou para ela como se gostasse de suas ações naquele dia em que ela se tornou seu cachorro. Foi seu primeiro encontro com o homem mais forte do mundo. Kirian estava fervendo de raiva, e Raina se desculpou, e disse que ele era tão gentil que ela se esqueceu um pouco. A mulher colocou o braço em volta dos ombros de Raina e notou com um sorriso que a garota parecia gostar muito do Kirian. Então ela perguntou a Kirian se ele gostava de Raina sim. O menino respondeu, e Reina simplesmente sorriu de alegria. Ele pediu permissão à sua mãe para mostrar a sua nova irmã, o casa, e essa permissão foi dada a ele com alegria, pois as crianças encontraram uma linguagem comum desde os primeiros minutos juntos. Kirian pegou a mão de Reina e disse que se sua irmã mais nova viesse com ele, lhe mostraria o quarto dela. Eles se aproximaram das escadas e quando Kirian começou a subir os degraus, Reina o admirou. Ela achou o garoto tão charmoso em todos os sentidos que foi difícil resistir ao impulso para dar uma surra na bunda dele, olhando para Kirian. Reina não percebeu que havia algo errado com o degrau em que ela estava. A garota caiu e caiu de ponta cabeça a escada abaixo. Karina nem se virou. Ele apenas disse com indiferença que eles tinham que ter cuidado no terceiro degrau a partir de cima porque era falso. Foi feito dessa
dessa forma, especificamente para assustar os ladrões que Reina pensou que ele poderia ter contado a ela sobre isso. Antes eles chegaram a um quarto cuja decoração era completamente rosa, e tão elegante que Kirian disse que este era o quarto de sua irmã, mais nova em um quarto separado, canto havia brinquedos e caixas de presente amarradas com fitas. Raina estava absolutamente encantada. Este quarto era maior do que todo o apartamento em que ela morou em sua vida passada. Cortina as nuvens de poeira levantadas no ar. Fez a garota tossir, e Kirian riu, e disse que essas cortinas tinham 100 anos. Tinha tanta poeira que era impossível não notar de imediato. Então Reina desconfiou que o garoto fez isso propósito. E antes disso ele nem olhou para trás quando Reina caiu da escada olhando para a safada. Reina Kirian perguntou se estava tudo bem com sua irmãzinha. Ela respondeu com um sorriso que sim, e as cortinas eram muito bonitas. Então pareceu a ela que ele ainda estava preocupado com ela. Aparentemente em algum momento, ela simplesmente entendeu mal tudo o que Kirian ainda estava apenas um bebê. Ele não teria feito esses truques sujos intencionalmente. Depois de um momento, Reina teve que admitir que algo estranho estava acontecendo quando eles chegaram ao banheiro. Kirian anunciou que havia uma espécie de magia aqui, graças à qual, se você simplesmente abrir a torneira, a água começa a fluir em um riacho. E no momento seguinte, ele demonstrou para Raina como isso acontece com um olhar. Inocente de Kirian perguntou: por que sua irmã mais nova ficou embaixo do riacho? As crianças se aproximaram da lareira, e Kirian apertou alguma coisa. Ele disse que se você apertar aqui, você pode acender a lareira, e o fogo apagará a luz. Kirian riu, enquanto observava os pequenos contratempos que aconteceram com Reina, que ela inicialmente atribuiu apenas a acidentes devido ao descuido infantil. Mas quando algo semelhante aconteceu, não 2 ou 3 vezes, Reina começou a ter dúvidas. Ela perguntou ao menino se ele estava fazendo isso de propósito, mas Kirian reagiu como se não entendesse o que ela queria dizer. Então Reina esclareceu que ele estava zombando das pessoas, e isso não estava certo. E o que você vai fazer comigo? Perguntou Kirian, olhando atentamente nos olhos da garota. Ele sugeriu que ela pudesse reclamar com seus pais. Raina disse que ela faria exatamente isso se ele continuou a intimidá-la. Ela iria imediatamente reclamar. Kirian respondeu calmamente que Raina aparentemente havia entendido algo errado. Mesmo que o relacionamento deles se deteriorasse, seria ela, não ele é quem será culpado. E aqui ele estava certo, porque ela não era tão doce quanto ele, e ela também não era ninguém nesta família. Então eles tiveram que confiar apenas nos antigos sentimentos amigáveis do Duquesa com sua falecida mãe. Ela realmente não queria ser expulsa e vendida para um orfanato. Então ela perguntou se Kirian a odiava, sim. Kirian respondeu, e Reina perguntou por que bem. O menino disse, e hesitou. Então ele sugeriu que Reina pensasse sobre essa resposta sozinha, o que Raina exclamou, não entendendo mais nada. Ela perguntou, o que Kairi? E achou que ela deveria pensar. Ela olhou para o retrato na parede e sugeriu que o cavalheiro do retrato fizesse algo com seu descendente. A legenda sob o retrato afirmava que representava o 35º Duque da Estíria, um título que parecia suspeitamente familiar. Reina repetiu para si mesma algumas vezes. Então, o nome de Kirian, e ela percebeu o homem mais forte do mundo, e o personagem principal do romance que Reina leu. Sua vida passada. Kirian era isso. Ele tinha todas as qualidades e coisas possíveis, exceto a humanidade. Ele era praticamente um sociopata, e tinha uma irmã mais velha, uma plebeia, uma ovelha sem teto que se imaginava ser a dona da vida, uma mulher vaidosa e com grande opinião sobre si mesma. Ela zombou cruelmente da personagem principal, sua nora, e depois foi morta por Kairi. E foi isso que Reina lembrou. Como ela ficou na frente do grande retrato do 35º Duque. Ela pensou que ainda não tinha feito nada. Ela não entendia por que Kirian a odiava. Talvez fosse porque ela beliscou as bochechas dele também por muito tempo. Era bem possível, porque ele estava tão orgulhoso que talvez não gostasse de uma atitude tão desavergonhada de um estranho no romance. Kirian era tão vingativo que se vingou cruelmente pelo menor ofensa. Reina percebeu que ela tinha estragado tudo, mas ela não tinha intenção de desistir. Só havia uma saída. Reina encontrou Kirian onde ele estava praticando tiro com arco. Era o 5º dia desde a garota havia chegado na propriedade do Duque, e Reina havia planejado uma missão secreta para agradar Kirian mesmo mantendo um diário de observações, mas até agora não houve nenhum progresso em tudo isso. Kirian treinou sozinha com um olhar sombrio. Reina pensou que se ela não se reabilitasse rapidamente aos olhos dele, ela se tornaria algo parecido com aquele alvo para ele. A irmã mais nova Kirian disse assim que ele notou ela, e então perguntou o que ela estava fazendo aqui. Kirian olhou para a garota e disse que sabia que
que ela o estava seguindo para todos os lugares. Reina sorriu e disse que ela só queria ser amiga dele, mas Kirian afirmou severamente que não queria ser amigo dela. Então, ela deveria deixá-lo em paz. Reina pensou que nesse ritmo, sua cabeça seria perfurada por suas flechas. Era necessário de alguma forma. Despertou o carinho dele. Por ela se ofereceu para tirar a flecha do jovem mestre do alvo. Ela disse que claro que não seria capaz de treinar com Kiran, mas ela poderia fazer pequenas coisas assim. Para ele só tinha que confiar nela no momento seguinte. Outra flecha atingiu o alvo. Reina diligentemente fingiu alegria após cada tiro e trouxe suas flechas para Kirian. Kirian disse que seu irmãzinha estava demorando muito. Ah, sim, estou certo, Reina exclamou com entusiasmo. Ela trouxe uma flecha para ele e admirou em voz alta como ele era um bom atirador, porque o que ele fez foi muito legal. A garota disse que Kirian era muito legal. Não, nem mesmo que ele era tão impressionante e majestoso que ela quase desmaiou, esmagada pela aura de sua magnificência. Ela disse que ele provavelmente era o melhor arqueiro deste país. Isso não é verdade. O menino objetou de repente e, com um olhar didático, anunciou que o melhor arqueiro era, claro, seu pai. Reina prontamente se corrigiu e disse que ela queria dizer que com suas habilidades agora era propriedade de Kirian. O título de melhor arqueira do futuro estava garantido. Ela pensava que agora parecia uma cortesã ao lado de um tirano. Pelo menos os bajuladores sobreviveriam até o fim, o que significava que ela também iria sobreviver a qualquer custo. Vários dias se passaram assim. Reina caminhou confiante em direção à biblioteca e às coisas uma. Voz veio de trás dela e a garota respondeu que iria trazê-las. Ela pensou satisfeita por ter assumido o controle da fraqueza de Kirian. Logo ela voltou e trouxe tudo o que entregou a caixa para Kirian, para verificar se havia macarons multicoloridos na caixa excelente, disse Kirian. E a garota perguntaram sobre a taxa enquanto devoravam os doces. Kirian perguntou se ela estava falando sério, pois era muito infantil. Reina disse que Kirian era tão grande, era realmente tão difícil para ele. Dar a ela pelo menos um. Kirian respondeu que quando adulto ele daria 2 a ela, e a garota agradeceu com um sorriso. Ela e Kirian muitas vezes se viam assim na estante da biblioteca. Nesses momentos arriscados, as operações de contrabando de doces começaram com um incidente durante o chá. Então lhe perguntaram se ela havia experimentado macarons, uma nova iguaria da capital muito doce. A duquesa perguntou se Raina, afinal, gostava de doces de acordo com ela. Kirian não os suporta. Então, quando ela tiver uma filha, ela com certeza irá presenteá-la com macarons. A duquesa sugeriu que Raina os experimentasse o mais rápido possível. O duque, a duquesa Kirian, nenhum deles tocou nos doces. Apenas Reina os comeu com gosto durante o chá. Todos provavelmente notaram isso. A garota sorriu e disse que ficaria feliz em experimentar, e então agradeceu à duquesa. A crosta crocante dos macarons esfarelada, e por baixo havia geleia grossa. Era tão doce que a duquesa perguntou a Kirian se ele queria alguns. Ela sabia que ele não gostava de doces, mas sua irmã mais nova gostou tanto que talvez ele também gostasse, não. O menino respondeu, não muito firme, e garantiu que nem estava com fome. E a duquesa respondeu que era estranho porque ele estava olhando os doces dessa forma. Kirian respondeu com raiva que não comia esse tipo de coisa. Reina achou que ele parecia querer uma guloseima, mas Kirian disse que doces eram apenas para bebês. A duquesa disse que naquele caso, deixe Reina comer tudo. Reina ficou feliz porque ninguém se opôs e começou a comer a guloseima. Kirian observou a garota comer e seu olhar ficou cada vez mais escuro. Raina de repente disse com uma risada que isso parecia que ela não conseguiria lidar com tudo de uma vez, e a duquesa permitiu que ela levasse a caixa com ela para que ela pudesse terminar quando a garota quisesse, sim. Bom, Reina disse que contrabandeou doces mais de uma vez desde então e pareceu ter um efeito positivo, na opinião de Kirian sobre ela. Kirian estava comendo doces secretamente, e Reina disse que se ele comesse tudo sozinho, ela iria mordê-lo. Kirian inflexivelmente objetou que não era nada doce, porque só as crianças gostavam de doces. Reina perguntou o que havia de tão ruim nos doces, já que ela mesma os amava muito. Kirian explicou que era porque a menina ela mesma ainda era pequena, e os adultos não comiam doces. Raina percebeu que ele decidiu isso porque o duque e a duquesa fizeram isso. O menino disse que aos 2 anos ele se tornou adulto igual ao dele. Os pais Reina admiraram que Kirian já era adulto há 4 anos inteiros. Ele concordou que era legal, e então disse para a menina se livrar de todas as evidências para que ninguém soubesse. Raina disse que ela entendeu tudo, e então Kirian declarou que ela estava livre para deixar a pequena. Ele disse olhando para ela. Perguntou se Raina queria algum doce e chocolate. Raina respondeu que claro que ela ia contar imediatamente. Para a duquesa, porque de repente ela teve um forte desejo por chocolate e doces. Kirian afirmou que Reina era pequena e ela não tinha vergonha de perguntar. A menina concordou que ela
era uma criança pequena e poderia pedir para ser comprada o máximo possível. Você não tem vergonha, irmãzinha. Kirian disse que Reina riu e depois disse que se Kirian precisasse de mais alguma coisa, ele deveria simplesmente ligar para ela. Não mais nada menos. Reina esperava que eles pudessem manter tal relacionamento no futuro. Essas eram suas dificuldades de sobrevivência naquele dia. Uma garota veio até eles e imediatamente perguntou se era verdade o que eles disse sobre Reina, que ela era uma plebeia. Sim, você, a garota repetiu quando Reina perguntou se ela estava falando com ela. Essa garotinha rude. Reina pensou alarmada. Ela lembrou que no romance essa garota tornou-se a esposa do Visconde Humphrey, um personagem secundário. Reina achava que era mais caro mexer com crianças. Elas se revelariam imediatamente em toda a sua glória assim que os adultos e Kirian foram embora. Se essa garota quisesse brincar, então seria melhor Reina calar a boca até que o convidado fosse embora. O convidado presunçosamente declarou que Reina nunca seria capaz de manter-se tão digna quanto ela e que sempre seria difícil para ela estar na alta sociedade. Reina respondeu que ela não queria estar na alta sociedade de jeito nenhum. Mal posso esperar para fazer minha estreia, o convidado declarou, e Reina disse que não. Tinha dúvidas sobre isso. Esta menina tinha as qualidades de uma futura socialite. Reina achava que ela deveria ganhar a independência antes que Kieran atingisse a maioridade no história original. O Kieran adulto ficou cheio de auto-importância. Ele se apaixonou pelo personagem principal e planeja derrubar seu pai e usurpar o título com o duque e a duquesa exilando-o. Era apenas uma questão de tempo, até que sua filha adotiva fosse executada. E embora o relacionamento de Reina com Kyrie tivesse melhorado significativamente, ela não tinha certeza de nada. Agora era importante para ela ganhar o favor de Kyrie e ao mesmo tempo economizar dinheiro. Reina estava planejando fugir daqui assim que crescesse, e era nisso que ela estava pensando agora. Então sua convidada exclamou que ela estava a não ouvi-la. Reina pensou que deixá-lo tagarelar não havia mal nenhum nisso. Ela não teve tempo de sair porque Kirian bloqueou seu caminho. O convidado de repente abriu os braços para um abraço e correu em direção ao garoto com um grito. Onde você esteve? Eu estive procurando por você por tanto tempo! Ela exclamou. Ela empurrou Reina para longe de Kirian e literalmente soltou uma torrente de palavras para ele. Reina observou eles com grande surpresa. Kirian olhou desconfiado para Reina, que estava radiante de alegria. Reina não entendeu muito bem o olhar dele, mas expressava claramente algo de repente. Kirian sorriu amplamente e disse que Olivia poderia ir com ele à convidada. Cruzou os braços sobre o peito e informou a Reina que ela não iria com eles porque Olivia não estava brincando com ela. Não fique entediada, irmãzinha, disse Kirian com o mesmo sorriso que prometeu voltar em breve, e seu sorriso tornou-se simplesmente deslumbrante. Aquele sorriso era como se pintado enquanto Reina observava os dois partirem. Uma sensação inexplicável de desconforto tomou conta. Ela, e como que para justificar esse sentimento, Kirian voltou sozinha. Todos os adultos ficaram muito preocupados com o desaparecimento de Olivia. O convidado adulto olhou para Reina e disse-lhe para contar tudo, detalhadamente. Reina era a mais velha das crianças, e por isso o convidado queria saber o que a menina estava fazendo todo esse tempo. Ela apontou o dedo para Reina e ordenou que ela respondesse imediatamente. O convidado estava muito zangado e pendurado sobre a garota gritando. Reina não tinha absolutamente nenhuma ideia do que dizer. De repente houve uma tosse cautelosa e Kirian ficou entre o convidado e Raina. Ele afirmou que sua irmã não estava para culpar a própria Olivia. Disse que não queria ter nada a ver com plebeus. Tanto as senhoras, a convidada quanto a duquesa, engasgaram de excitação em resposta a essas palavras. Mas para onde foi nossa Olivia? Então, a mulher perguntou ansiosamente. Kyrie, respondeu pensativo, que ela disse que estava indo ao banheiro. Os adultos se entreolharam confusos. O duque disse que achava que todos deveriam procurar ela. O convidado começou a soluçar, a duquesa começou a consolá-la, e o duque ordenou que pessoas fossem postadas para vigilância dentro e fora da mansão. Kirion foi até o quarto de Reina e agora estava sentado na uma mesa na qual havia muitos doces. Ele ficou muito feliz com eles porque ainda faltava uma eternidade para o jantar. Reina sentou-se perto e observou atentamente enquanto a mão de Kirion alcançava os doces. Me desculpe, Kirion, ela disse com cuidado. Ela queria saber se era verdade que ele não sabia onde Olivia estava. Agora eu não tenho ideia, Kirian disse, sua boca recheada de doces. Reina se perguntou se ele estava mentindo, e por um momento ela quis acreditar em Kirian. Isso acontecia porque esse Kirian era muito diferente do idiota. Kirian do romance original, que Kirian Reina observou estudando diligentemente material que era difícil para uma criança. Ele trabalhou duro em seu treinamento duro e nunca reclamou. Sempre se comportou como um adulto e nunca foi rude
amizade com os criados. Mas se ele é de fato o mesmo personagem do romance, então tudo vai mudar. Mesmo agora, o olhar de Kirian deixou Reina desconfiada se Kirian realmente era o único. Então Olivia poderia estar em perigo. Reina começou a ficar seriamente preocupada com a menina desaparecida. Ela se virou para Kirian e lembrou-lhe que Olivia havia dito que estava indo ao banheiro. Ela perguntou se o menino sabia em qual banheiro ela ia. Kirian olhou para ela com desconfiança e disse que ele realmente não gostava de Olivia. Sua irmã mais nova claramente também não gostava muito dela. Então ele não entendia por que eles continuavam falando sobre ela. Não, disse Reina, e explicou que Kirian tinha aparentemente a entendeu mal. Ela gostava de Olivia. Essa afirmação surpreendeu muito o menino. Raina perguntou novamente se era verdade que ele não tinha ideia de onde Olivia estava agora. Ela não queria testemunhar um assassinato. Ela começou a chorar e dizer que queria muito encontrar Olivia e pediu a Kirian para ajudá-la com isso. Kirian simplesmente respondeu que a garota estava no banheiro do 5º andar, havia um banheiro para o mordomo e outro para a empregada-chefe. Havia também um terceiro banheiro no quarto de hóspedes vazio. Mas Reina tinha certeza de que a banheira deste quarto estava quebrada. Kirian explicou que disse a Olivia que ela poderia usar o banheiro do mordomo, mas Olivia nunca iria ao banheiro usado pelos plebeus. Tanto Kirian quanto Reina sabiam disso muito bem para deixar claro que seria melhor não ir ao banheiro do quarto de hóspedes, pois dizem que a única coisa pior que o diabo é um anjo caído. Reina foi procurar, mas a casa era simplesmente gigantesca, então demorou muito para ligar para Olivia, irmã, talvez já chega, vamos comer alguma coisa, vou te dar uns doces deliciosos, disse Kirian, que seguia Reina por todos os lugares, e ela se perguntava de onde esse garoto tirou todas aquelas frases do cotidiano dos sequestradores de crianças em seu arsenal. Reina disse que queria encontrar Olivia muito mais do que ela queria comer doce, e quando Kirian perguntou, ela explicou que estava realmente preocupada com ela. Kirian perguntou novamente se ela realmente gostava de Olivia. Reina lembrou-se de ter dito isso, e rapidamente correu para confirmar que ela foi para o 5º andar, e Kirian a seguiu. Olivia Reina gritou abrindo as portas do banheiro. Reina ouviu sons e soluços, e encontrou Olivia parada em uma posição estranha sobre na pia, seus longos cabelos loiros aparentemente puxados em sua direção. Olivia Reina exclamou chegando mais perto. Olivia olhou para ela com lágrimas nos olhos e pediu que ela a ajudasse. Reina pediu que ela não se mexesse, e para ficar parado, o problema era claramente essa estranha magia quebrada que havia tomado conta do cabelo de Olivia Reina. Disse que teria que ser cortado. Olivia soluçou ainda mais amargamente, implorando para ele não fazer isso. Espere, Reina, disse procurando algo para cortar, e seu olhar caiu no abridor de cartas. De repente, ela ouviu os soluços de Olivia atrás dela ficarem mais altos. Olivia? Reina exclamou virando-se rapidamente. Ela viu uma mão segurando longos fios de cabelo loiro. Kirian os segurou. E Olivia, com o cabelo cortado, caiu no chão e chorou em seu cabelo. Reina pensou com horror que ele era simplesmente louco. Kieran segurou sua mão, os fios de cabelo que ele havia cortado de Olivia. Reina olhou para aquele cabelo loiro em suas mãos, ignorando as reações da garota. Kieran sorriu. Irmãzinha, eu salvei sua amada Olivia. Ele declarou orgulhosamente, uma soluçante. Olivia não parecia nada feliz com a forma como Kieran a libertou da armadilha mágica, mas Reina ainda olhou para o menino, e até bateu palmas admirando em voz alta como Kieran fez isso, e então disse, um grande obrigado a ele. Oh meu Deus, muito obrigado. O pai de Olivia disse que quando a garota foi trazida para ele, Kirian foi declarado um bom homem por encontrar a garota. Mas Kirian respondeu que não foi ele, mas sua irmã mais nova que encontrou Olivia, e ele apenas a libertou do dreno maligno. Olivia, chorando, objetou que Kirian era mau porque ele cortou o cabelo dela quase até a raiz. Reina concordou que poderia ter sido cortado não tão curto, mas o pai de Olivia objetou que ela estava errada, e disse-lhe para parar de falar assim, já que ela ainda era a mais bonita entre eles. Sua mãe também concordou que Lord Kirian havia criado de forma muito inteligente uma bela nova imagem para a garota. Reina pensou que mesmo nesta situação, todos estavam apenas elogiando Kirian. Ela não sabia se ele poderia ter planejado tudo isso. Mesmo com mãos tão rechonchudas, ele maneja garfo e faca com tanta habilidade fatiando um bife com perfeição que valeu a pena observar, nenhuma sombra de remorso era visível em seu rosto. A duquesa disse que a reina deles é tão inteligente. Afinal, se não fosse pela reina, todos eles ainda estariam procurando por Olivia. O duque concordou que todos deveriam agradecer a reina agora. Uma expressão estranha apareceu nos rostos dos convidados. Ah, obrigado, o pai de Olivia, finalmente disse Reina. Respondeu que ela não precisava de agradecimento. Ela apenas fez o que tinha que fazer. De repente, o convidado ergueu as mãos e pediu um momento de atenção com toda a agitação. Quase se esqueceram dos presentes para as crianças. Kirian recebeu monstros de brinquedo feitos pelo melhor fabricante de bonecos da capital
hospital e entregues aqui por via aérea, o menino foi convidado para ver o quão diferentes eles eram. Entre eles, um corvo gigante e até um dragão. Reina pensou que estes eram apenas brinquedos infantis. E como agradecimento pelo adorável novo corte de cabelo de Olivia, Kyrian recebeu alguma mesada. A duquesa disse que também haviam preparado um presente para Olivia, e alguma mesada no final. Kyrian e Olivia foram presenteadas com presentes. Reina começou a sonhar que talvez elas iriam dar algo a ela também, se ela tivesse mesada ou mais precisamente moedas de ouro. A mão da duquesa caiu no ombro da garota. Ela disse que agora era a vez de Raina receber um presente, mas os convidados hesitou e disse que não tinham. Ideia de que outro presente era necessário e que não haviam se preparado, já que Reina era uma plebeia, provavelmente não era apropriado para ela receber presentes, mas ela sonhava com sendo uma plebeia rica e desempregada, então ela só queria receber dinheiro. Então ela simplesmente disse isso em voz alta para os convidados. O pai de Olivia percebeu que ela ainda era uma criança, mas já era tão gananciosa por dinheiro. Reina olhou para ele com uma expressão confusa. O pai de Olivia cruzou sombriamente os braços sobre o peito e também olhou para a garota. O que você quer dizer com aquele visconde que o duque perguntou ao duque? E a duquesa disse que se os convidados pudessem dar uma mesada apenas para Kyrian, então eles provavelmente estariam em dificuldades financeiras. Eles tinham ouvido rumores de que o visconde não estava bem, mas não esperava que as coisas fossem tão terríveis. Reina recebeu imediatamente a promessa de uma mesada em nome de seu tio. Reina recebeu uma boneca que foi feita sob medida, cujas roupas eram incrustadas com pedras preciosas, e o brinquedo foi feito por um mestre que ninguém poderia superar. O pensamento passou pela minha mente de que esse presente era bom demais. A Kyrian de repente disse que Raina olhou para ele e pensou que ele parecia chateado por ela ter recebido tantos presentes. O olhar de Kyrian ficou muito sombrio. O menino olhou para o visconde e sua esposa. E a expressão em seu rosto não era um bom presságio. O visconde e sua esposa estavam claramente muito assustados com sua reação. Reina não entendia por que Kyrie e estava tão zangado com o visconde e sua esposa, e não na própria Reina. O garoto estava pronto para se enfurecer e jogar aqueles dois estavam em grande perigo. Então, a noite caiu. Reina, com o travesseiro na mão, rastejou pelo corredor, até a porta trancada. Ela estava preocupada que algo poderia acontecer durante a noite, então ela pediu permissão para dormir aqui no quarto de Kyrian. Ela decidiu vigiá-lo a noite toda para ter certeza de que ele não cometeria um assassinato. Ela se esforçou tanto para manter a calma distância razoável dele, mantendo um bom relacionamento, mas todos os seus esforços foram em vão, e agora Kyrian perguntou por que ela veio. Reina explicou rindo que tinha medo de dormir sozinha. Kyrian pegou a garota pela mão e puxou-a junto com ele. Kyrian disse que sua irmã mais nova era uma covarde, e Reina rapidamente concordou que ela era. Eles foram para o quarto até a cama grande de Kyrian. Desejou boa noite à garota, e ela se deitou ao lado dele, pensando que se ela o abraçasse, ele definitivamente não fugiria. Reina pensou que o dia parecia interminavelmente longo para ela. Ela se sentiu como se estivesse prestes a adormecer, mas Kyrian ligou para ela de repente. Ele queria saber por que Reina gostava tanto de Olivia. Reina pensou sobre isso. Ela não sabia como responder a essa pergunta. Talvez fosse porque ela estava fofo. Na verdade, Reina já havia se acostumado com a fofura de Kyrian. Então, a maioria de suas peculiaridades não pareciam mais fofas para ela. Não se deve subestimar os nervos de ferro de um estudante de graduação. Bem como seu imunidade de irmã Kyrian perguntou o que poderia ser fofo em Olivia. Já que ela foi tão rude com Reina, respondeu que pessoas bonitas são facilmente perdoadas por tudo, e ela pensou que Kyrian poderia quer dar uma olhada em si mesmo. Kyrian imediatamente perguntou a Reina o que ela pensava dele, e a garota respondeu com segurança que Kyrian era o mais legal do mundo, chamando-o de fofo e dando tapinhas em seu bochecha. Estava repleta de consequências. O primeiro dia de seu encontro foi imediatamente lembrado, e todo o resto foi esquecido. Kyrian perguntou se Reina achava que ele não era fofo. Reina respondeu que ela jura que ela nunca achou Kyrian fofo na vida dela, e o garoto respondeu que ela entendeu. Então deitou no travesseiro. Irmã, boa noite, ele disse fechando os olhos. Reina achou que ele era incrivelmente fofa. Afinal, ela pensava que os donos de gatos poderiam sentir o mesmo quando seus animais de estimação viessem até eles para abraços. Embora Reina soubesse que tipo de homem Kyrian seria quando crescesse, às vezes ela ficou tão impressionada com sua beleza que ficou cega para todo o resto. Ela acreditava que tudo ficaria bem novamente quando Olivia finalmente fosse embora, e não era mais um obstáculo quando Reina adormeceu. Kyrian sentou-se na cama e olhou para ela. Parecia que ela havia esquecido quem estava no comando aqui. Sua irmã disse que gostava de Olivia porque ela era fofa. Kyrian simplesmente queria punir Olivia por intimidá-la. Irmã mais nova, mas em troca ele recebeu desaprovação, um nível incomumente inaceitável de deslealdade. Além disso, em seu primeiro encontro, Reina chamou Kyrian de fofo e agarrou suas bochechas.
e agora ela se contradiz completamente. Kirian odiava quando outras pessoas o chamavam de fofo, mas agora, por algum motivo, ele ficou furioso porque sua irmã mais nova disse que ele não era nada fofo, embora isso não acontecesse. Importa. Outra coisa era importante. O fato imutável era que a irmã mais nova era a única e preciosa subordinada de Kiran. Durma bem, minha irmã mais nova, o menino disse sorrindo para Reina. Ó, pequena irmã, pensou Kiran no dia seguinte, enquanto eles se sentavam ao lado de Reina e liam livros. Olivia veio até eles e perguntou se sua irmã queria ir ao banheiro. Reina respondeu que não é. Verdade? Olivia perguntou novamente, impacientemente. Reina concordou em ir junto, e Olivia fugiu mais tarde. As crianças jogaram um jogo de RPG, em que Olivia era uma princesa que desafiou o príncipe a matar a fera e resgatá-la. O príncipe era Reina, armada com uma espada de madeira. Ela ordenou que o monstro se preparasse para a batalha. Se você derrotar o monstro, eu me casarei com você, Olivia, exclamou. E Kirian ficou entre as garotas que ele pegou. Papel do monstro. Você vai se casar comigo. Princesa Olivia perguntou ao príncipe, mas Kirian também se virou para Reina e perguntou o que Olivia tinha feito desde aquele primeiro dia. Olivia só iria ao banheiro segurando. A mão de Reina ela estava com medo da pia, então Reina também lavou as mãos até mesmo uma pequena aranha. O tamanho de uma pulga teve que ser pega por ele. Então descobriu-se que Reina se tornou o príncipe que salvaria a princesa. Agora, Olivia perguntou se o príncipe se casaria com a princesa. E Reina disse que sim. Claro. Um sombrio Kirian perguntou à sua irmã se ela se casaria com Olivia. Reina, de repente, percebeu que neste jogo, ela e Olivia eram os personagens principais. E o menino foi considerado um monstro. Kirian lembrou que a própria irmã dele disse que ele era mais legal que Olivia. E a garota rapidamente concordou com o que ele disse. Kirian disse que então ela não deveria se casar com Olivia. O menino disse que então seu pequeno irmã deveria se casar com ele. Reina ficou impressionada com isso, e só conseguia pensar em como era fofo. Olivia interveio indignada para dizer que sua irmã ia se casar com ela, mas Kirian perguntou se ela pudesse comprar mais presentes do que ele. Kirian disse que casamento é quando vocês moram juntos e dão muitos presentes um ao outro. O casal do Cal costuma trocar presentes mesmo fora dos feriados. Então Kirian acha que casamento significa simplesmente encher um ao outro de presentes. Ok, Kirian, Reina disse, incapaz de evitar. Rir. Oh Deus, o que você está dizendo à voz da duquesa? De repente soou. Kirian se virou ao som da voz. Kirian, a duquesa disse animadamente olhando para o menino. Ela explicou que os parentes não poderiam se casar por mais que ele gostasse de Lady Reina. Ele definitivamente não poderia me casar com ela. Onde algo assim foi visto? Kirian exclamou indignado. Reina pensou que, de fato, mesmo que fosse apenas conversa infantil, o casamento sempre foi um assunto extremamente importante. Assunto para um aristocrata, então foi necessário explicar tudo com clareza como ousa dizer a duquesa. Mas ela não terminou a frase apenas dizendo que ela mesma não tinha percebido o quão agitada ela havia se tornado. Ela pegou o filho e disse que achava que ela e Kirian precisavam conversar. A duquesa disse a Reina e Olivia para brincarem juntas no quarto, e ela mesma carregou o menino para fora de lá. Kirian, que foi levado pela duquesa, não foi vista por muito tempo. Vários dias se passaram, e Olivia e seus pais foram para casa. E então, Kirian apareceu irmãzinha, que ele chamou subindo pela janela no quarto da menina Reina. Ficou muito surpresa ao vê-lo aqui. A menina perguntou se Kirian estava bem e onde ele esteve esse tempo todo. Kirian respondeu que estava com sua mãe, mas nada disso importava. Ele entregou a Raina um pote com algo dentro. Reina percebeu que era a preciosa caixa de guloseimas no uno que Kirian estava guardando. A garota perguntou por que ele a estava dando. Kirian disse que era o tesouro mais valioso que ele possuía. Então ele o deu para sua irmã mais nova para que ela pudesse se casar com ele. Uau, pensou Reina. Eles viveram até o ponto em que o herói romântico já está pedindo ela em casamento. Mas no começo ele realmente não a amava. Ela mesma não entendeu, quando eles conseguiram se tornar tão próximos. Reina riu e perguntou se isso era considerado um presente de proposta. Ela lembrou o garoto que irmão e irmã não poderiam se casar. Kirian objetou firmemente que isso não importava nada. Ele afirmou que se casaria com sua irmã mais nova de qualquer maneira. Reina percebeu que essas palavras poderiam não ser ignorado. Ok, tudo bem, Kirian, ela disse rindo. Eles podem se casar, irmãzinha, disse Kirian se aproximando da garota. Ele não podia ficar. No parapeito da janela onde estava sentado, Reina conseguiu para pegá-lo e Kirian o abraçou, e ela exclamou rindo que viu o quão feliz ele estava. Ela o achou muito fofo. Agora era impossível acreditar que no futuro esse pequenino iria conhecer o personagem principal do romance e vivenciar o amor verdadeiro. Foi maravilhoso. Reina achou que poderia abraçá-lo. Ela simplesmente não conseguia se controlar. Irmãzinha, Kirian disse de repente. Ele disse, isso estava tudo ruim.
Eles precisavam fugir de casa. Reina não entendia do que ele estava falando de novo nessa hora no quarto do duque e da duquesa. Eles estavam conversando sobre Kirian. O duque perguntou à esposa se passar uma semana trancado a 7 chaves era um castigo muito severo, mas a duquesa respondeu que achava que não, porque ele havia amaldiçoado o casal do conde a ficar careca, disse o duque. Que isso lhes serviu bem, eles não iriam à falência, especialmente porque eles próprios disseram que não era nada, eles já poderiam ir para casa. E a duquesa notou que muito esforço foi feito para fazer perucas, pois eles e Kirian também precisavam aprender um pouco de bom senso. Se você pensa assim, disse o duque, Vossa Graça Kirian acabou de nocautear os guardas e escapou. Uma voz alarmada soou. Irmã, estamos com problemas. Kirian contou à rainha e declarou que eles precisavam fugir de casa naquela noite. Ela teve que dissuadir Kirian até de manhã, que implorou para que ela fugisse de lá naquele exato minuto. Sua bobagem ficou clara uma semana depois. Rainha estava vestida com um vestido novo que lhe caía extremamente bem. A garota explicou a todos que ela estava tão linda graças à duquesa que escolheu com sua roupa. A duquesa riu e disse que hoje, no dia do estado, todos os homens fariam fila para se casar com sua reina. Kirian sussurrou no ouvido de sua irmã que ele a havia avisado que ir ao festival era perigoso. Ele ainda queria fugir juntos o mais rápido possível. O menino ainda continuava repetindo sobre sua fuga, mas Reina planejava fugir sozinha mais tarde, quando tivesse economizado dinheiro suficiente. Kirian foi lembrado de que ele era Estera, e que o feriado não poderia acontecer sem o personagem principal, mesmo Reina, que tinha leu o romance em sua vida passada e não sabia que o fundador do Império era o primeiro duque de Ishtar. Verdade, tendo fundado o país, ele ficou entediado com os assuntos de Estado e empurrou o trono para o chanceler, declarando que agora seria sua majestade e governaria. Reina nem sabia se Kirian era assim em seu ancestral, mas seu pai disse a eles que a celebração de hoje estava planejada para ser especial. Afinal, este foi o primeiro evento oficial para a rainha Estera. E assim os portões do salão brilhando de triunfo se abriram diante deles a duquesa, e os jovens senhor e senhora Estira foram convidados a entrar em uma grande multidão de pessoas reunidas para a celebração do dia do estado, e muitos deles olharam para a garota que o duque e a duquesa trouxeram consigo as opiniões do aristocrata sobre a falsa filha plebeia. Do duque acabou sendo ainda mais reveladora do que o esperado. Reina disse que a duquesa pegou a menina pela mão. Vamos com a mãe. Ela ordenou que Reina estava extremamente animada, e mesmo assustada, a duquesa andou com a menina de um convidado para outro. Ela os cumprimentou, sorriu e apresentou a todos sua nova filha. Rainha sorriu nervosamente. Não deu tempo de pagar atenção aos olhares das outras pessoas. Olá, condessa, a duquesa disse apresentando Rainha novamente, e depois perguntou se o filho da condessa, que tinha a mesma idade de Rainha, havia chegado hoje, mas Kirian não deixou sua mãe final. O menino chorou, mas a duquesa disse que as senhoras estavam conversando aqui, então seria melhor para Kirian ir até o pai dele, pois agora ela fez um grande esforço para separar Kirian de ela mesma e mandá-lo embora há muito tempo, sem ver a duquesa jovem senhor. Uma voz soou. Quando vejo que você e seu filho ainda estão próximos, disse a mulher em um luxuoso vestido roxo. A marquesa Magini, que se aproximou. A marquesa perguntou sobre Reina se ela era filha adotiva do casal ducal. Reina sorriu educadamente e disse: Olá, a marquesa. A chamou de uma garota muito colorida. Ela presumiu que o jovem cavalheiro também aparentemente estava com boa saúde. Cyril perguntou se era verdade que a marquesa Magini tinha mais do que apenas uma filha. E a marquesa confirmou, mas agora ela apenas a trouxe. Filha aqui. Sua filha Esmeralda também chegou mais perto. Ela tinha cabelos pretos, ébano, olhos violeta e traços refinados. Tal era a beleza Esmeralda. Imagine a personagem principal do romance original. Reina olhou para ela e pensou que eles finalmente haviam se conhecido, e ela tinha que fazer de tudo para se tornar amiga dela. Esse era novamente um momento muito importante no original. Ela, Reina, deveria intimidar o personagem principal até Kyrie e, parou agora, ela poderia ser gentil com ela, e então ela poderia evitar sua própria morte. Reina pensou, e a marquesa olhou para ela e disse que já que as meninas eram iguais idade em que poderiam se tornar amigas, essa era a chance de Reina. E quando a duquesa sugeriu que as garotas conversassem, ela concordou alegremente. Lady Emeralda, ela disse. Ah, sim. De repente se lembrou de algo que Rainha perguntou. Kirian, se ele não fosse com eles,
O menino respondeu que ficaria com a mãe. Ou melhor, cuidaria dela. Reina pensou que talvez porque a história ainda não tivesse começado, os dois não se importavam um com o outro, mas eles eram apenas crianças. Afinal, Esmeralda era a cara da heroína do romance. Enquanto tomavam uma xícara de chá, ela sugeriu que Lady Reina simplesmente a chamasse de Esmeralda. Afinal, chamar a si mesma de Lady Magini parecia um pouco formal demais para ela. Havia uma diferença em relação ao romance original. Essa heroína era filha de um barão modesto, mas ela era amada pelos leitores por causa dela, disposição viva e alegre. E aqui estava uma garota quieta da família rica do Marquês de Magin, então Reina até sugeriu que toda a história do personagem poderia ter ido por água abaixo. Emerald disse que mesmo eles tendo acabado de se conhecer, ela realmente queria ser amiga de Lady Reina. Era um charme diferente do original, mas ainda assim, era muito fofo. E Reina disse que queria sejam amigos também porque, de qualquer forma, para que seus planos dessem certo, eles precisavam se aproximar primeiro. Reina sabia de cor todos os hobbies dessa garota. Reina disse que sabia que Lady Emerald gostava de esgrima a cavalo, equitação e tiro com arco. Ah, disse Emeralda. Ela admitiu que estava realmente treinando muito, mas até agora não estava indo bem. Reina ficou surpresa com o fato de a reação de seu interlocutor não ter sido nada o que ela esperava. Ela exclamou que não fazia diferença. O principal era que Emerald gostava dessas atividades. Os heróis da história original não apenas compartilhavam as mesmas paixões, mas também estavam iguais em habilidades. Eles foram praticamente feitos um para o outro, mas descobriu-se que as habilidades de Emerald ainda não haviam se desenvolvido. Então Reina perguntou se Emerald gostava de doces de acordo com ela estatísticas. As crianças adoram doces em 100 casos em 100. Sim, eu te amo. Emerald respondeu com entusiasmo. Eu sabia, Reina pensou radiante, mas Emerald acrescentou que ela não poderia comê-los, caso contrário, ela iria engordar. E se você quer ser bonita, não pode engordar em hipótese alguma. Reina não entendeu o que aquela pirralha estava dizendo. Esmeralda repetiu, que não é possível engordar. Senhora Emerald! Reina gritou animadamente, a xícara de chá tombou inesperadamente da mesa. Ela caiu no tapete, e Emerald agarrou sua cabeça. Ela garantiu que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar, porque sua cabeça doía às vezes. Mas Reina não conseguia parar de se preocupar. Emerald respondeu que estava tudo bem, ela queria continuar a conversa anterior e disse que ela conhecia uma confeitaria maravilhosa. Ela mesma raramente vai lá, mas da próxima vez ela trará um presente de lá para a Reina. Concordou, disse Reina. Reina pediu a Emerald que esperasse um minuto. Ela traria para ela um pouco de sopa quente e alguma outra coisa para animá-la. Reina caminhou pelo corredor e pensou que algo estava errado aqui. Essa garota não era nem um pouco parecida com a heroína mal-humorada que ela deveria ser. Reina tinha certeza que era ela, mas supôs que poderia ser porque a história ainda não havia começado. Mas a linhagem era diferente. Então ela precisava olhar mais de perto naquele momento. Reina sentiu alguém empurrá-la no de volta. Ah, foi tudo o que a garota conseguiu exclamar, deixando cair o que segurava nas mãos. A tigela de sopa caiu no chão e começou a chorar. Reina teve tempo de pensar que estava prestes a cair, mas ela estava usando um vestido novo e luxuoso, e ela nunca ganharia tanto em toda a sua vida, trabalhando como serva no palácio. A imaginação da garota pintou vividamente um quadro de como ela trabalharia por um ano, para compensar o dano. Ela tentou ficar de pé, virou-se, levantou as mãos e até conseguiu ver seu agressor. Não, ela gritou e caiu. Mesmo assim, ela disse apoiando as mãos no chão. A garota suspirou de alívio. Ela ainda estava viva e bem. Lady Reina, a risada do estranho ecoou acima dela. Agora havia 3 garotas desconhecidas de pé, perto dela, e uma disse isso, ela tinha acabado de empurrá-la. Então foi isso que Reina percebeu que era um clichê banal de romances bobos, uma zombaria de moças. Era de alguma forma muito banal. Reina olhou em volta, se perguntando o que fazer nesta situação. Uau, olha só isso. O que é isso? O convidado pode dizer que eu não queria atrair a atenção deles. Os infratores eram apenas garotinhas. O estranho disse isso, embora a Reina era uma plebeia empurrando as pessoas assim sem nem pedir desculpas era inaceitável. E ainda por cima, ela havia estragado um vestido incrivelmente caro. A segunda garota desconhecida disse que a Condessa Lamira, o vestido foi danificado por causa de Reina. O terceiro, cruzando os braços sobre o peito, perguntou como Reina pretendia fazer as pazes. Eles achavam que precisavam lhe ensinar uma lição o mais rápido possível. Mas Reina disse. Ela ficou satisfeita por os seus interlocutores estarem a assumir a responsabilidade por esta mancha. Ela disse que era claro que as senhoras tinham um sentido de honra, e foi um grande alívio para ela, que apontou para os sapatos, e disse que foram feitos especialmente para hoje. Raina disse que como ela foi empurrada e eles se sujaram, as meninas teriam que pagar pelo estrago. A Condessa Lemira objetou que não foi assim, e Raina a empurrou.
mas Raina continuou insistindo. Não, eu, mas você. Lemira repetiu. Raina disse com um sorriso doce que estava feliz por seu interlocutor imediatamente. Admitiu sua culpa e até pediu desculpas. Ficou muito grata por isso. Lamira perguntou o que ela carregava corando de raiva. Raina exclamou que seu interlocutor disse que ela iria compensar o dano. Não importava o que custasse a ela. E ela estava grata a ela de todo o coração, não. Não foi assim. Lamira gritou. Ela repetiu que não foi ela, mas Raina quem a empurrou. As meninas se levantaram frente a frente e gritaram. Atraíram a atenção do público. Embora inicialmente não planejassem que todos os convidados vissem como a jovem fez uma cena inapropriada no recepção. Nos velhos tempos, tal coisa teria sido inimaginável. Muitos dos convidados foram capazes de reconhecer a Condessa Lamira. Lamira ficou furiosa. Ela continuou a arder de raiva. Reina de repente mudou para o modo adulto e pensou que talvez ela tivesse ido longe demais com esta criança. De qualquer forma, era hora de parar. Ela disse a Lamira para avisá-la quando a compensação estivesse pronta. Mas por enquanto ela ia se despedir. Pare para onde você está correndo, disse Lamira tentando impedi-la. Ela deu um passo e caiu esparramada no chão, escorregando em uma poça de sopa derramada. Ah, cuidado! Reina chorou. Ela mesma pisou no chão sujo com muito cuidado. Andar sobre os ladrilhos escorregadios foi extremamente difícil. Ela pensou que agora com certeza iria cair. De repente, um personagem completamente inesperado veio em auxílio da menina. Ele pegou a menina e impediu que ela escorregasse. Foi um garoto estranho, que perguntou a Reina se a jovem estava bem. Reina não entendeu onde estava esse nobre príncipe de branco. Cavalo veio de repente do que o menino perguntou, e Reina percebeu que ela havia feito sua pergunta em voz alta por causa do nervosismo. Reina não entendeu o que era essa história, mas ela tentou dizer palavras de gratidão. Naquele momento, a mãe de Lamira apareceu e perguntou quem fez isso com sua filha, e então ordenou que ela saísse. Lamira apontou para Reina e disse que esta era a mesma senhora. Reina achava que Lamira era uma péssima delatora, e ela mesma não queria mais atrair ninguém atenção. A mãe de Lamira ficou indignada com o comportamento de Reina e perguntou se ela não tinha aprendido alguma educação. Reina pensou que, como os adultos também haviam intervindo, as coisas estavam tomando um rumo sério. Por sua vez, ela queria explicar a situação, mas era tão difícil se conter por mais tempo. Lamira havia ultrapassado todos os limites. Mesmo a paciência de um estudante de graduação não seria suficiente para isso. A condessa mais velha, Lamira, perguntou o que a menina tinha acabado de dizer. Raina sugeriu esclarecer os fatos, pois ela já havia dito que a filha da condessa a empurrou. Isso causou a comida que Raina carregava para derrame a sopa derramada nos sapatos de pele de dragão que a duquesa havia encomendado especialmente para a rainha no dia do estado. A condessa Lamira percebeu que este era um presente da própria duquesa e de um feito de pele de dragão. Cara, Raina disse que esse couro teve que ser processado por 100 anos todos os dias sem interrupção, mas ela não ficou surpresa que seus interlocutores nunca tivessem ouvido falar de tal coisa porque os plebeus raramente conseguem ver tal coisa. Mesmo uma vez em toda a sua vida, ela entendeu que Raina se lembrava de como eles encomendaram sapatos feitos de pele de dragão que mesmo depois de 100 anos mal amolece o suficiente para que apenas ossos e dentes de dragão possam cortá-lo com dificuldade. A duquesa então disse que seu marido cuidaria do curativo em um dia, e tudo o que restaria para ela era o design. Então Reina pensou que talvez seus sapatos não fossem feitos há 100 anos, mas o couro de dragão ainda era couro de dragão, e os danos seriam muito grandes, embora fosse improvável que fosse arruinado por um pouco de sopa, já que não era possível cortar aquele material nem com uma faca. Ela anunciou que em breve chegaria uma carta oficial da Casa Ducal, a condessa mais velha. Lamira cerrou a mão em um com o punho segurando sua raiva. Ela perguntou onde estavam as evidências de que sua filha realmente tinha feito isso. Reina pensou que agora eles provavelmente negariam tudo o que o garoto que impediu Reina de fazer caindo, colocou a mão no peito e disse que era uma testemunha. Ele se apresentou como o príncipe do reino xiita e expressou o desejo de confirmar a razão de Reina que a filha da condessa tinha de fato. Empurrou a filha do duque local. Suas palavras surpreenderam Reina e ela olhou para ele com curiosidade, perguntando-se se ele realmente era um príncipe. Reina lembrou-se do que era o reino de Cia, mencionado como um aliado poderoso. O menino, entretanto, olhou para as pessoas ao seu redor e perguntou se eles ousavam não acreditar em suas palavras. A condessa Lamira Sênior não conseguiu encontrar nada a dizer sobre isso e ela, a filha, se escondeu atrás das saias rodadas da mãe. Então a condessa mais velha descontou sua raiva na filha. Ela a lembrou de que ela havia dito a ela para se comportar decentemente e agora não havia mais nada a fazer. Mas peça desculpas à senhora. A jovem Lamira começou a repreender a mãe com lágrimas.
mas a condessa mais velha apressou-se em pedir perdão à Lady Reina, explicando tudo isso pelo fato de que sua filha deveria simplesmente entender mal alguma coisa tudo. Foi resolvido com algumas palavras do príncipe Reina. Agradeceu e pensou no poder da situação. Lady Reina, ela se virou e viu Lady Esmeralda se aproximando dela, perguntando preocupada como ela estava e o que havia acontecido. Reina garantiu à menina que estava tudo bem, tudo estava resolvido, e então pediu que ela dissesse se ela estava ok. Esmeralda respondeu que estava bem, mas eles simplesmente não deveriam ter se separado. Esmeralda disse que era a vez deles dançarem e perguntou se estava tudo bem. Reina garantiu que estava tudo bem e disse que a senhora poderia ir assim graças à ajuda inesperada do príncipe. O incidente parecia estar resolvido. Isso foi o que Reina pensou quando aceitou a mão do príncipe senhora. O príncipe de repente disse, e então inesperadamente perguntou se a senhora lhe daria a honra de se tornar sua noiva. Quirion assistiu à cena com raiva. A duquesa virou-se para ele e disse que hoje ele deveria ceder para que sua irmã mais nova pudesse se comunicar com as outras crianças. Afinal, era impossível arruinar os planos amorosos de Reina desde o início. Reina hesitou, ficando de braços cruzados e olhando para seus novos amigos. Esmeralda estendeu a mão e disse que já era hora deles dançarem. Ela sugeriu que dançassem e se divertissem naquele exato momento. Esmeralda estava rodeada de meninos que correu e quis dançar com ela. Reina pensou que, embora ela pudesse ser uma batata comparada à Esmeralda, ela era, na verdade, uma batata muito fofa. Então era agridoce. Lady Reina disse uma voz ao lado do garota. O príncipe perguntou se ele poderia convidá-la para dançar. Ele se apresentou como o primeiro príncipe do reino de Zia. Sua Zia Reina lembrou dele sendo mencionado no original. Ela também disse, ela nome completo, olhando para o príncipe, e depois agradeceu muito pela amizade de longa data. Esse garoto provavelmente era o fã número 1 de Esmeralda. Ele beijou a mão de Reina, fazendo-a corar. Ainda assim, a etiqueta deste mundo a deixou envergonhada. O menino perguntou se isso significava que ela aceitou o convite dele para dançar. Raina respondeu que gostaria, mas ela dança muito mal, e então perguntou se isso combinaria com Sua Alteza. O menino garantiu que não era grande coisa em extrema excitação. Eles começaram essa dança. Raina entendeu que seu nível de habilidades não combinava com esse garoto, mas ele garantiu a ela que estava tudo bem. Ele disse que iria liderar. Reina gaguejou quando disse que nem ela mesma tinha pensado nisso. As coisas estavam tão ruins que ele realmente deveria convidar outra senhora. Mas o príncipe disse que queria dançar com Reina. Ele disse que gostava muito de Reina, e ela achava que um príncipe como esse iria definitivamente partir o coração de mais de uma mulher, e então ele disse que também sabia o segredo de Lady Reina. Reina não sabia o que ele poderia estar falando sobre qual segredo ele disse que era raro. Plebeus pudessem ter um vislumbre de uma raridade, já que o colete de pele de dragão era considerado uma herança de família da família real Zia. Afinal, eles o chamam de escudo perfeito, que nada pode não penetrar nem uma chuva torrencial de verão, nem uma saraivada de flechas no campo de batalha. Mesmo as presas dos monstros não poderiam prejudicá-lo. E claro, a sopa terrivelmente pegajosa não poderia fazer nada com ele neste momento. É o segredo que Riz estava falando, sorrindo para a Reina. Ele supôs que os sapatos de pele de dragão também não seriam arruinados tão facilmente com uma risada. Reina admitiu que havia sido pega, e Riz admirou quão habilmente a garota havia trapaceado. Ele notou que ainda era estranho que ela gostasse de mentir. Foi a primeira vez que ele viu uma senhora de sua idade mentindo com uma cara impassível. O garoto lembrou que ele queria dizer algo à Lady Reina. Ele perguntou novamente se ela lhe daria a honra de se tornar sua noiva. Reina disse algo com muita hesitação. Apenas pense que em apenas alguns dias, ela já teria sido pediu para se casar 2 vezes, algo que nunca havia acontecido. Com ela em sua vida passada, ela confessou a Riz que uma proposta tão inesperada a deixou pasma, mas o príncipe explicou que na verdade era não sobre casamento. Ele falou do chamado noivado arranjado. Ele se apresentou, ele era o primeiro príncipe do reino de Cia Reina, pensou no mundo complicado do romance. Parecia Riz. Não era o príncipe herdeiro. Ela não cometeu um erro em sua escolha. A essência da proposta de Riz era que, como sua rainha-mãe havia sido deposta, a sucessão ao trono era incerta. Entre ele e seu meio-irmão, o segundo príncipe e Riz queriam fortalecer sua posição precária através de conexões com a casa ducal de Aestir. Riz garantiu que, em troca, ele iria totalmente apoiar todos os esforços sociais de sua senhora. A casa de Estira raramente participa da vida social devido ao seu status. Então sua posição na sociedade é bastante precária.
necessária, e Rhys se ofereceu para ajudar a corrigir isso. Se Lady Rhaena tivesse algum desejo especial, Rhys prometeu que tentaria realizá-lo depois de pensar sobre isso. Rhaena disse que era dinheiro. A condição de Rhaena era que o dinheiro fosse transferido para sua conta todos os meses no futuro, para sair da mansão Ducley e viver sozinha. Ela precisaria de dinheiro, pois seria difícil para um plebeu administrar as moedas de ouro e as coisas que estavam dado na casa Ducley. Ao ouvir esta condição, Rhys começou a tossir. Rhaena pensou que talvez sua condição tivesse sido demais, mas o príncipe, inesperadamente, concordou com isso. Ele disse que poderia fazer tal coisa pequena, coisa para sua senhora. Rhaena pensou que esta era a primeira vez que ela tinha sido tão atrevida, que até se sentiu um pouco envergonhada, e disse a Rhys que ele próprio tinha visto perfeitamente bem hoje que ela estava não exatamente Isidora. Ela nem mesmo entendia muito bem que utilidade ela poderia ter para sua alteza. Rhys inclinou a cabeça e disse que tinha certeza de que ele e Lady Rhaena seriam definitivamente parceiros ideais para um ao outro. Então ele perguntou novamente se Lady Rhaena lhe daria a honra de se tornar sua noiva. Rhaena pensou que, se fosse esse o caso, ela simplesmente não tinha o direito de perder tal chance. Então ela concordou. Rhaena de repente ouviu uma voz irritada. Ela se virou alarmada com a voz na frente dela e dele, Kyrian, de quem ela conseguiu esquecer hoje, a julgar pela aparência do menino. Algo ruim aconteceu quando Rhys começou a falar sobre o noivado. A primeira coisa que Rhaena lembrou foi de seu irmão mais novo. Eles só iriam se casar de brincadeira. E se ele começasse a odiar ela novamente e começar a assediá-la, se ela concordasse em ficar noiva de outra pessoa com lágrimas nos olhos. Kyrian perguntou se sua irmã realmente se casaria, mas Rhaena não poderia esperar tal reação. Kyrian abaixou a cabeça desanimado e se afastou lentamente. Rhaena gritou e correu atrás dele. Embora Rhys tentasse impedi-la, ela gritou para ele que falaria com ele mais tarde. Rhaena alcançou Kyrian, que estava saindo do salão de baile. O rapaz disse que ela prometeu casar com ele. Ele não esqueceu dessa promessa dela. Rhaena disse que ela simplesmente concordou em ficar noiva de Rhys. Ela não sabia como explicar tudo para Kyrian. Mesmo para ela, tudo parecia uma desculpa e justificativa, mas ela não podia perder a chance de se tornar independente com segurança. Então ela só podia perguntar Kyrian pedindo perdão, enxugando os olhos o garoto. Perguntou se um noivado e um casamento eram a mesma coisa. Rhaena explicou hesitantemente que o noivado era apenas uma promessa para se casar algum dia, mas poderia ser rompido a qualquer momento. A garota disse que não poderia explicar tudo para ele agora, mas ela realmente precisava desse noivado. Kyrie se virou e perguntou se ela estava mentindo para ele desta vez. Rhaena disse que era verdade, e pediu a Kyrie que acreditasse nela. Então ele correu para abraçá-la, quase a derrubando. Ok, vou acreditar em você, Kyrie disse, enterrando o rosto nela. Ombro obrigado, Kyrian, Rhaena disse, abraçando-o também. Oh, graças a Deus, ela pensou, acreditando que tudo havia sido resolvido de alguma forma. Kyrie não conseguia acreditar que apenas alguns dias atrás ela prometeu Casey com ele agora. Ele não pode mais confiar em sua irmã mais nova. Se ele se apegar a promessas vazias, ele definitivamente a perderá. Mas se for esse o caso, só precisamos encontrar uma maneira mais confiável do que uma promessa vazia para mantê-la. Foi o que ele pensou durante todos aqueles anos em que viveram próximos um do outro e cresceram na mansão do Cal, durante os quais Rhaena se transformou em uma linda garota. Kyrian ainda passava todo o seu tempo com ela. Ele estava sempre pronto para esperar sua irmãzinha. Um dia especial, chegou o noivado da adorável Lamira. A filha do conde Rhaena suspirou, e a duquesa perguntou preocupada porque a menina parecia tão triste, mas Rhaena respondeu que nada de especial. Estava tudo bem. Ela só estava pensando um pouco surpreendentemente. Já fazia 9 anos desde que ela se tornou Rhaena. Agora ela tinha 16, e no total desta vez ela ainda não conseguiu resolver um mistério. Parece que chegou a hora de encontrar uma resposta para isso há 9 anos. O duque disse firmemente que não haveria noivado com o príncipe porque Rhaena ainda era muito jovem. Ele disse que nessa idade era preciso aproveitar os momentos despreocupados e não pensar em casamento. A ideia de noivado era completamente errada. Foi uma grande surpresa para Rhaena e Rhys. E assim, 9 longos anos se passaram. E agora era difícil encontrar uma garota da mesma idade de Rhaena que ainda não estivesse noiva. A garota temia que Rhys tivesse ficado completamente cansado de esperar e tivesse há muito esquecido desse noivado. A duquesa perguntou se Rhaena estava chateada com Lamira, que sempre insultava Rhaena em todas as recepções. A duquesa disse com raiva que se ela continuasse a incomodar Rhaena, hoje então ela não deveria prestar atenção nela. Rhaena pediu apressadamente à duquesa que se acalmasse, garantindo-lhe que não era nada disso que a duquesa disse, que Rhaena poderia até bater no agressor. Pouco na sala de espera. O duque e a duquesa resolveriam tudo. Rhaena respondeu que estava tudo muito bem, mas ela estava muito grata à duquesa pela preocupação. Bem, então estarei indo, Rhaena disse com um sorriso. Vá, minha
minha querida, a duquesa respondeu. Boa sorte para você, irmã. Disse que Kiran costumava seguir Reina para todos os lugares. E agora, de repente, ele cresceu tanto e disse que eles esperaria ansiosamente por ela no corredor. Kiran realmente se tornou um verdadeiro protagonista educado e atencioso. Embora às vezes Reina sentisse falta daquele garotinho travesso com suas bochechas rechonchudas e zumbindo voz, ela se juntou a um grupo de garotas que parabenizou Lady Lamira por seu noivado e a encheu de elogios por sua roupa hoje. Emerald também parabenizou Lamira por seu noivado e disse que ela estava mais bonita do que nunca. Lamira agradeceu a todos. Pelos votos calorosos, a atual rainha do baile apressou-se em organizar um casamento com um barão rico de uma família empobrecida. Lamira virou-se para a reina e notou que, embora parecesse que ela ainda não tinha lhe dado nenhuma boa notícia de que a traiçoeira Lady Lamira vinha atormentando Reina nos últimos 9 anos, ela disse que estava começando a se preocupar com o fato de Reina estar demorando muito para tomar uma decisão, e Reina pensou que talvez ela realmente devesse receber uma pequena lição, como a duquesa havia aconselhado, mas apressou-se em garantir. Ele disse em voz alta que nem tudo era como parecia visto de fora. Era só que o duque da Estíria tinha muitos sentimentos ternos por ela. Ah, agora receba uma resposta digna. Pensei que Reina ela também tinha conseguido aprender uma ou duas coisas enquanto se comunicava nos círculos mais altos da aristocracia. Lamira olhou para ela sombriamente, sem encontrar o que dizer. Apontou para o pulso de Reina e disse que a pulseira era demasiado luxuosa para uma cerimônia de noivado tão modesta. Reina concordou que o seu interlocutor estava absolutamente certo, só não lhe tinha ocorrido. Ela perguntou se havia algum lugar isolado por perto. Aqui onde ela poderia deixar Lamira, disse que era uma ideia maravilhosa. Ela pediu permissão para cuidar disso. Afinal, era o noivado dela. Ela levaria a pulseira para sua sala de espera, lá definitivamente estaria são e salvo. Mas essas coisas luxuosas realmente combinavam apenas com ela. Lamira pensou que Reina havia esquecido completamente sua posição humilde. Afinal, ela era uma plebeia, mas ela se considerava alguém desconhecido. Ela uma vez sonhou em se tornar uma noiva digna de um príncipe ou a esposa de um duque, mas acabou tendo um temperamento muito ruim, e ela também teve, sem saber como se comportar adequadamente em sociedade, ela começou a culpar os outros por seus próprios fracassos. E Raina apareceu no momento certo. Lamira experimentou a pulseira de Reina e pensou que realmente combinava muito melhor com ela. Na verdade, ele parece ter sido feito para você, minha senhora. Ela ouviu uma voz atrás dela. Lamira se virou. Kirian estava se aproximando dela. O jovem perguntou por que ela estava escondida nas sombras. Kirian pegou sua mão e disse que a pulseira ficava tão maravilhosa nela. Lamira ficou encantada que o Sr. Kirian a abordou para dizer a verdade, disse Kirian. Ele disse que sentia muito. Kirian disse que quando soube do noivado de Lady Lamira, uma tristeza avassaladora se instalou em seu coração. Essas palavras chocaram a garota, além da medida para Lamira. Essa foi a realização de seu sonho mais querido. Lamira estava tremendo. Ela disse que não entendia por que Kirian estava falando sobre isso só agora. Ela admitiu que também admirava Kirian há muito tempo. Foi uma pena que ela disse que, embora tivesse dado sua palavra de noivado, ela se perguntava se Kirian poderia concordar em esperar um pouco. O pequeno Kirian disse que pediu à minha senhora para não se preocupar tanto, porque com certeza tudo daria certo. Agora eles só precisam mostrar ao mundo inteiro um sinal de seu amor apaixonado. Kirian disse que pode ser essa pulseira maravilhosa que Lamira usará na cerimônia de hoje. Os convidados esperaram a comemoração começar no grande salão. Kirian se aproximou de Reina e Emerald. Reina perguntou a ele onde ele esteve. Minhas mais sinceras saudações. Kirian Emerald disse que Reina notou que Kirian parecia um pouco pálido hoje. Ela perguntou se ele tinha certeza de que estava tudo bem. Ele respondeu com um sorriso que estava tudo bem, realmente bem. E então, agradeceu por se preocupar com ele. Reina pensou que Kirian havia se tornado um adulto, e ela nem percebeu quando ele conseguiu crescer tanto. Kirian cumprimentou Emeralda e perguntaram como ela estava. Parecia que muito em breve, Kirian se tornaria a verdadeira protagonista desta história incrível. Neste momento, eles expressaram solenemente sua sincera gratidão aos seus queridos convidados por compartilhar com eles a alegria deste dia importante. Uma radiante Lamira disse que hoje todos estão celebrando o florescimento do primeiro amor trêmulo. Embora esses sentimentos ternos fossem apenas começando a emergir, Lamira acreditava que eles estavam destinados a se tornarem mais fortes e duradouros do que qualquer outra coisa no mundo. Reina não conseguia entender por que Lamira estava olhando para ela com tanta persistência, e por que ela colocou a pulseira nela e também não estava claro o que era todo esse discurso doentiamente doce. Parecia que o noivo de Lamira também ficou surpreso com o que estava acontecendo. Querido, os convidados
todos disseram. Lamira, eu imploro que apoiem nosso amor ardente e sincero. E então chegou o momento importante e comovente em que os noivos tiveram que acender uma vela juntos. Lamira, cuidadosamente escolhida, acendeu uma vela enorme. Ah, tenha cuidado! O noivo dela exclamou. Kiran olhou para a chama desta vela, o fogo brilhou insuportavelmente e subiu quase até o teto. Ah! Gritou a noiva. E o noivo recuando. Reina olhou para eles e gritou algo. O fogo se espalhou para a própria Lady Lamira. Lady Lamira. Reina gritou ao ver as chamas violentas ajudarem. Lamira. Gritou e nada veio à mente, exceto para pegar o copo. A água daquele copo. Espirrou direto em Lamira. Foi Reina quem correu em socorro da garota e derramou água nela. O que é isso, Reina? Isso é tudo que você... Lamira exclamou indignada. Ela apontou para Reina e declarou que era tudo obra dela. Ela perguntou o que Reina fez com a pulseira que a fez pegar de repente Fire Emerald que estava por perto. Agarrou Lamira por o pulso. Ela perguntou se essa pulseira pertencia a Lady Reina. Todos viram que a pulseira era mesmo de Lady Reina. E alguém perguntou se ela havia emprestado para Lamira. Reina. Lembrou que Milady tinha prometeu cuidar dele em vez da própria Reina, porque ela disse que ele era muito luxuoso e não adequado para esta cerimônia. O que você sabe? Disse Lamira. Ela disse que Kirian deveria explicar isso para rapidamente, porque foi ele quem pediu a ela para definitivamente usar esta pulseira em particular. Mas Kirian respondeu friamente que não tinha ideia do que a garota estava dizendo. O que você está dizendo? Lamira. Gaguejou, suas mãos cerraram-se involuntariamente em punhos. Milady. Já chega Emerald. Disse que todos viram como Lamira pegou a pulseira. Ela não apenas implica com Lady Reina que veio parabenizá-la com uma roupa modesta, mas também apareceu descaradamente usando suas joias. Esmeralda perguntou a Lamira se ela tinha vergonha. Lamira murmurou alguma coisa e se virou para ir embora. Ela se afastou lentamente das meninas e eles podiam ouvir seus soluços. Ah, esses aristocratas! Raina realmente achava que este era um povo incompreensível para sua mente. Apenas poder e autoestima eram suas prioridades. Os convidados estavam discutindo agora como Lamira teria vergonha de se mostrar em público. Estavam perguntando à condessa mais velha o que ela havia ensinado à filha. O mundo dos aristocratas era um mundo onde o amigo de hoje poderia facilmente esfaquear você lá atrás amanhã. Raina sempre soube disso, mas ela estava bastante cansada de tudo isso. Ela não sentia nenhuma hostilidade particular em relação a Lady Lamira Reina. Só queria que tudo finalmente parasse. Ela olhou para a pulseira e se perguntou se ela tinha ido longe demais. Kirian percebeu aquele olhar dela e pensou que sua irmã mais nova estava se culpando novamente depois de tudo que ela teve que suportar de Lamira. Ela ainda permaneceu muito gentil com ela. Vamos sair daqui, irmã, disse Kirian. Eles saíram do salão cerimonial para o jardim. Raina agradeceu a Kirian por seu apoio. Ele sorriu e disse que deveria ser assim, porque eles eram uma família. Ah, lá vai ele de novo. Raina pensou, olhando para ele há algum tempo. A atitude de Kirian em relação a Raina mudou de repente. Ele se tornou muito mais educado e cortês. Mas ele não expressa mais seus sentimentos tão abertamente como fazia na infância. Antes ele ordenou que a garota lhe trouxesse doces e realizasse outras pequenas tarefas que Reina sabia que era inevitável conforme você envelhece. Mas ela não conseguia se livrar da sensação de que eles haviam se distanciado de alguma forma. Reina perguntou a Kirian como aconteceu que Lamira acabou na festa usando sua pulseira. Kirian respondeu que não foi fácil para ele conseguir. Ele declarou que nunca soube mentir na vida e fingiu estar terrivelmente cansado disso. E Reina pensou que agora ele estava mentindo e não corando. Então me elogie, disse Kirian, e disse que ele passou por momentos muito difíceis. Raina olhou para ele e pensou que, de certa forma, ele ainda era tão criança quanto antes. Ela carinhosamente chamou ele coitado e então sugeriu que ele fosse para casa e comesse algo saboroso, com o que Kirian concordou alegremente à noite. Reina sentou-se pensativa em seu quarto. Estou bem. Ela escreveu com uma caneta em um pedaço de papel e acrescentou que em breve falaria novamente com o duque sobre o noivado e depois acrescentou que estava grata a ele por tudo o que foi ao príncipe que sua carta foi endereçada a ela. Suspirou finalmente, terminando de escrever. Ela pensou que todos ao seu redor iriam se casar e ela era a única que não conseguia ficar noiva, faltando pouco tempo para a história principal começar. Ela e Kirian estão gradualmente se distanciando e Reina não fez nenhum progresso em sua busca pela independência. Cansada de pensamentos desagradáveis, Reina decidiu deixar suas preocupações de lado por um tempo.
Enquanto caminhava vestindo um roupão, Reina saiu de seu quarto e desceu pelo corredor escuro. Ela não sabia que Kirian estava parada no corredor, observando-a, aproveitando o fato que a porta do quarto da menina estava aberta. Kirian entrou. Ele pegou uma carta lacrada com lacre em um envelope. Da mesa está tudo como eu esperava, pensou Kirian, abrindo-a e lendo isto. Cartas de amantes prontos para superar quaisquer obstáculos no caminho para o casamento nunca ficam sem votos e promessas, pensou Kirian. Mas essas cartas carecem desesperadamente de calor e ternura. Sinceros. Kirian saiu do quarto de Reina. Ele gostaria de saber onde a garota foi no meio da noite. Então, Kirian foi até a janela e viu Reina indo para algum lugar. Ele pensou que parecia seu pequeno. A insônia da irmã estava piorando com o passar dos anos. Ele ficou perto da janela e olhou para a garota. Kirian pensou que algum tipo de noivado não era nada. Não tem problema. Ele resolveria isso em um momento dessa vez. Reina estava aproveitando a água morna do banho. Depois disso, ela com certeza conseguirá dormir sem preocupações. Raina estava prestes a voltar e de repente percebeu que tinha alguém ali. Ela presumiu que era Kirian. Realmente era ele. Ele disse que não conseguiu dormir hoje e então se ofereceu para colocá-lo na cama. Raina congelou em estado de choque com suas palavras. Kirian entrou no quarto e disse: "Isso, Reina também estava dormindo mal ultimamente. Ele disse que poderia ajudá-la com isso. Espere um minuto. Você é um homem adulto agora." Reina exclamou indignada. Kirian explicou que ele teve um pesadelo e agora ele ficou com medo. Perguntou se sua irmã mais nova afastaria seu único irmão mais novo. Reina achou que ele estava errado ao pensar que seus truques infantis sempre funcionariam, e ela até tentou explicar que ela não estava afastando ninguém. Kirian imediatamente afirmou que eles eram uma família. É claro que deveriam apoiar um ao outro. Reina não entendia muito bem do que ele estava falando, mas logo eles estavam mentindo um ao lado do outro na mesma cama, e a garota não entendia como isso aconteceu. Raina pensou que ela havia perdido para Kirian novamente, e também que ele não era tão adulto como às vezes parecia. A garota suspirou virando-se, e Kirian olhou de soslaio para sua irmã. Ele a chamou sentindo que ela ainda não havia adormecido. Ele perguntou se a incomodava o fato de ela ainda não estar noiva de ninguém. Ele então perguntou se esse era o motivo de seu sono ruim ultimamente. Bem, sim, Reina respondeu, e explicou que todos ao seu redor iriam se casar, e seu noivado ficava sendo adiado. Era lógico que ela estava um pouco preocupada. Era estranho para ela que do nada Kirian de repente começou a falar sobre isso porque normalmente ele reagia tão bruscamente a qualquer menção de casamento. Agora Kirian perguntou com um sorriso se ele deveria ajudá-la. Ele disse que poderia conversar com seu pai sobre o noivado de sua irmã. Reina simplesmente não conseguia acreditar que Kirian estava propondo seriamente algo assim. Ela sabia que se Kirian perguntasse ao Duque, provavelmente concordaria. Ela disse que seria maravilhoso, mas ela não entendia por que Kirian de repente estava iniciando tais conversas. Kirian respondeu que em troca, Reina teria que fazer algo por ele também. Ele estendeu a mão e tocou o cabelo de Reina. Kirian disse que assim que a menina atingir a maioridade, ela terá que deixar o ducado. Suas palavras desanimaram a garota. "O que você me diz, Kirian?" perguntou com um sorriso deslumbrante. Naquele momento, ele parecia o mesmo que tinha quando a pediu em casamento. Casamento com sua irmã mais nova, Raina. Pensou que ela estava planejando sair daqui de qualquer maneira antes que a morte a esperasse. Mas agora, apenas o exílio. Ok, Raina respondeu e garantiu que se Kirian ajudasse com o noivado, então ela se sairia tão bem. "Então temos um acordo", disse. Que Kirian Reina estava prestes a se virar e dormir. Mas Kirian a chamou novamente. Ele disse que quando sua irmã faz isso, eles não serão mais uma família com essas palavras. Raina sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Ela mesma não entendia por que estava chorando. Tudo estava indo de acordo com seu próprio plano, mas para alguns, razão pela qual ela se sentiu insuportavelmente amarga quando conversou com o Duque pela manhã, ele também notou que ela já tinha 16 anos. Ela já era adulta. Ele disse que parecia que foi ontem que ele havia recebido um garotinha que mal chegava aos joelhos, e agora ela havia crescido tanto. O Duque disse que então permitiria o noivado dela. Finalmente. Raina ficou feliz e agradeceu ao Duque. O Duque olhou para a garota pensativamente. "Claro, minha filha." Ele disse que não importa se ela se casou ou não. Ela deveria sempre lembrar que sempre haveria um lugar para ela no ducado. "Sim, muito obrigado", o pai disse Reina. Então Reina finalmente conseguiu permissão para o noivado com o qual ela sonhava. "Reina, parabéns!" Emerald exclamou correndo até Reina. Ela disse que sabia o quanto Raina tinha sido passando por todo esse tempo, e ela ficou tão feliz por ela. "E eu parabenizo você", disse a mãe da Emeralda se aproximando das meninas. A Viscondessa Maginai chorou. Raina. A Viscondessa disse que ela tinha muito tempo. Notou que Reina e o príncipe eram um casal ideal, e ela também pensou que era hora de sua Esmeralda encontrar um homem digno também. Reina disse com um sorriso que tinha certeza de que Emeralda iria conhecer o homem mais maravilhoso. Reina lembrou que
que Esmeralda era a personagem principal desse romance. Aliás, valeu a pena pensar em Kiriana. Ele não vai para casa há vários dias que Reina não esperava. Ele perdeu até mesmo a cerimônia de noivado. A viscondessa também notou que o Sr. Kirian não era visto há muito tempo. A viscondessa disse que Raina devia estar muito chateada. Afinal, ela só irmão perdeu o noivado. Da irmã, ela respondeu que estava tudo bem. Só que o irmão dela estava muito ocupado ultimamente. E então ela se lembrou daquela conversa que Kirian disse que quando isso acontecer, eles não serão mais uma família. Então ele provavelmente não considera mais Reina sua irmã. O padre anunciou a cerimônia para a qual todos se reuniram, a duquesa. E Raina se abraçaram com emoção. Então, o príncipe e Raina ficaram frente a frente. Raina Rhys disse olhando para a garota. Ele garantiu a ela que daria o seu melhor e pediu que ela acreditasse nele. Raina disse que ele estava já se esforçando, mas ela também faria o seu melhor. Ela estava tão em dívida com Rhys graças ao noivado que a questão de sua independência foi resolvida imediatamente. Agora Raina só precisava jogar de maneira brilhante o papel da noiva. Tudo correu como um relógio. Rhys perguntou se a senhora estava bem. Ele disse que ela parecia prestes a chorar de tanto rir. A garota garantiu que ela provavelmente estava muito feliz, só acho que eles finalmente ficaram noivos. Rhys disse que ele também estava imensamente feliz. Então, só depois que a cerimônia terminou, Reina percebeu que ela não tinha absolutamente nenhuma lembrança do vestido que ela havia usado naquele dia, a comida que ela comeu, ou os presentes que recebeu. Ela não se lembrava nem notava nada. O dia de celebração terminou e a noite caiu bem. Desejo-lhe uma estadia agradável. Príncipe Rhys, as palavras soaram. Obrigado. O príncipe respondeu e fechou a porta de seus aposentos, mas só lhe pareceu que foi deixado sozinho. Logo percebeu que não era esse o caso. Olá, príncipe, disse Kirian se aproximando dele. Rhys perguntou o que ele devia a esta visita. Já que Kirian havia entrado nos aposentos destinados a ele sem permissão, Kirian notou que o convidado havia recebido muito bem apartamentos. Ele já sabia que a duquesa o acolheu, mas ele não imaginou que seria tão bom que ele disse que o príncipe teve sorte. Rhys perguntou o que Kirian quis dizer. O príncipe Rhys Kirian disse gravemente. Ele disse que Rhys havia arranjado esse noivado com sua irmã por razões políticas. Rhys perguntou sobre o que ele estava falando. De repente, Kirian respondeu que simplesmente não acreditava no amor no início vista. E pelo que ele se lembrava, Rhys e Raina se conheceram há 9 anos, no dia do estado. Ele perguntou quantas vezes eles se viram desde então. Ele pensou que chamar isso de amor era completo absurdo. Kirian sugeriu que o príncipe foi seduzido pelo status da filha do duque. Embora, é claro, ele acreditasse que sua irmã não era uma daquelas que não poderiam ser enganadas tão facilmente. Rhys admitiu que seu interlocutor estava certo, ou mais precisamente que ele e sua irmã tinham um acordo. Kirian queria esclarecer esse acordo, e Rhys explicou que era uma espécie de contrato, e então o príncipe pressionou a mão no peito e garantiu que agora tudo era diferente. Seus sentimentos por Lady Reina eram mais sinceros do que os de qualquer outra pessoa. Então ele se corrigiu e disse que agora percebia que eles tinham sido sinceros desde o início. Agora a senhora se tornou minha, a noiva Rhys, disse colocando a mão no ombro de Kirian, e não importava para ele, mesmo que o mestre Kirian lhe mostrasse uma hostilidade tão aberta, que a senhora não o abandonou. Então ele também não a abandonará. Então ele pediu que ele o perdoasse. Kirian riu dessas palavras. Ele perguntou o que eles deveriam fazer com isso agora. Afinal, a mesma coisa se aplicava a ele neste momento. Reina estava sentada em sua cama e estava com raiva em Kirian. Esse canalha nem apareceu para o noivado de sua única irmã. Ela se perguntou se era realmente normal ficar tão triste por causa de outro cara. Embora é claro que era completamente natural ficar chateada com as travessuras do único irmão. Então ela pensou que, já que tinha acontecido dessa forma, talvez fosse melhor. Agora ela seria capaz de romper essa conexão, mas ainda assim as emoções não a abandonaram. Foi tudo muito ofensivo. Irmã Reina, de repente ouviu uma voz familiar atrás dela. É bom que você não esteja dormindo, disse Kirian se aproximando de Reina. Perguntou o que aconteceu, e perguntou nervosamente se ele a tinha ouvido falando sozinha. Kirian pigarreou com o punho fechado. Kirian respondeu que tinha vindo se desculpar por ter perdido o noivado, e Raina percebeu que ele deveria ouvir tudo ela. Olhou para ele e disse que estava tudo bem, e a cerimônia foi perfeita. Kirian olhou para ela com atenção e percebeu que não parecia que estava tudo bem. A garota apressou-se em assegurar-lhe que tudo estava realmente bem, e ela estava simplesmente cansada depois daquele dia longo e maravilhoso. Agora ela adormeceria em apenas 3 momentos. Então pediu a Kirian que a deixasse porque era hora de ir para a cama. Kirian riu e disse
disse que também trouxe um presente como pedido de desculpas. Mas, aparentemente, não era realmente necessário aqui. Kieran deu a entender que havia escolhido algo brilhante apenas como se Reina gostasse. Reina disse que, já que ele havia tentado tanto, ela aceitaria o presente por educação. Kieran virou-se para a garota. Ele esclareceu inclinando-se em sua direção. Seus olhos se encontraram, e Reina estava chocado com o efeito que isso teve. As mãos de Kieran fecharam em volta da cintura da garota. Reina fechou os olhos com força de excitação. Kieran puxou a garota em sua direção e eles foram subitamente transportados para um lugar completamente diferente. Uau! Foi tudo o que Reina conseguiu dizer enquanto olhava ao redor. Eles se mudaram para a margem de um lago florestal, cujas águas refletiam a luz prateada da lua. Kieran perguntou a Reina se ela gostou do lugar que Kieran disse que sabia que ela gostava de coisas bonitas e brilhantes um pouco diferentes. Mas ele achou que Reina também gostaria disso. Reina sussurrou que gostava, mas não ouviu Kieran perguntar novamente. Eu realmente gostei disso. Kieran Reina repetiu com um sorriso feliz. Kieran disse que, na verdade, não se arrepende tanto de ter perdido o noivado. Reina perguntou novamente o que ele quis dizer com isso. Kieran respondeu que a única coisa que ele lamentou foi nunca ter dançado com ela. Ele estendeu a mão para ela e perguntou se poderia convidá-la para dançar agora. Reina respondeu que tudo bem, que assim seja. Ela permitiria que ele dançasse. Eles começaram a dançar ao longo da margem do lago cintilante. Às vezes, Reina tinha dúvidas, mas seu irmão era doce e carinhoso com ela. Era difícil acreditar que ele de repente se transformaria no personagem cruel do romance original. Kieran de repente se perguntou se ele havia incomodado muito sua irmã mais nova durante sua infância. Reina garantiu com um sorriso que não, só um pouquinho. Então ela admitiu que talvez nem um pouco vendo a expressão de Kieran, ela disse que estava brincando. Kieran era muito fofo de qualquer maneira, e então ele perguntou o que ela achava dele. Agora rindo. Kieran perguntou se ele era fofo agora, e Reina novamente pensou que era impossível que esse mesmo Kieran logo se transformasse em um sociopata que expulsasse o casal do Cal e cometesse um massacre. Reina respondeu que Kieran era bonito agora, mas ele disse que ainda não era incrível, e Reina riu, dizendo que ainda tinha muito o que crescer. Raina ficou pensando no enredo. Original, não poderia ser que estivesse se desenvolvendo da mesma maneira que ela até sugeriu que o enredo poderia ter mudado desde que ela se mudou para cá, como se estivesse ecoando seus pensamentos de Kyrie, e disse que com o tempo, muitas coisas mudam, inclusive ela mesma. Reina se perguntou se ela realmente poderia mudar Kieran, mesmo que seja apenas uma irmã mais nova, ele disse novamente, distraindo-a de seus pensamentos. Kieran a lembrou da promessa que ela fez de que iria. Embora quando se tornasse independente, ele disse ao garota para ter certeza de contê-lo, e então chegou o dia em que Reina teve que fazer isso. A garota olhou tristemente para a mansão que havia se tornado sua casa, e uma voz alarmada a informou que a senhora iria provavelmente precisarão de mais 2 carruagens. Reina virou-se para Elisa, sua empregada, e perguntou se ela estava planejando levar todos os pertences deles para a academia. Elisa era a empregada pessoal de Reina. Ela deu instruções durante os preparativos, dizendo que se fosse necessário levar móveis do quarto da senhora para algum lugar, ela prepararia mais 2 carruagens, não. Reina exclamou que não queria que Elisa cozinhasse nada caso contrário. Ela achava que já era o suficiente. O duque e a duquesa estavam assistindo à conversa deles. E o duque disse que, como achava que Reina sabia como escolher seus servos, e a duquesa acrescentou que o salário de Elisa deveria ser aumentado, eles notaram que, a julgar pelo rosto de Reina, ela estava claramente nervosa sobre entrar, e depois lembrou-lhe que não era tarde para cancelar tudo. A duquesa disse que a chuva não precisava de educação nenhuma, que as crianças deveriam brincar e se divertir, sem se preocupar, e a garota pensou que eles estavam praticando seus velhos truques. Novamente, o casal do Cal tinha uma filosofia de educação absolutamente incomparável, assim como um rapper estrangeiro da vida passada de Reina, que acreditava que ele já havia ganhado dinheiro suficiente para sustentar sua filha até a velhice, deixando-a crescer mimada e rica. Como resultado, Reina não aprendeu absolutamente nada que uma senhora deveria saber que não foi ensinada música ikebana ou caligrafia. Ela nem aprendeu etiqueta. E é claro que ela estava feliz com tudo. Mas não, parecia muito normal. O duque tentou novamente convencer Raina a pensar novamente sobre se ela deveria se matricular na academia, porque se ela realmente quisesse um diploma, a duquesa poderia simplesmente conseguir um para ela. Havia tanta determinação nos olhares sérios do duque e da duquesa que Reina pensou que eles estavam prontos para atacar o reitor da academia por causa de um diploma. Reina respondeu que estava tudo bem, ele também estava na academia agora e ela também gostaria de fazer novos amigos.
Tudo isso era mentira, claro, para tranquilizar os pais adotivos. E as histórias sobre como as aulas seriam interessantes também eram mentiras. Na verdade, o motivo pelo qual Reina estava indo para a academia era completamente diferente. Foi justamente naquela noite à beira do lago que Kirian exigiu que Reina cumprisse absolutamente a promessa que havia feito a ele de que iria embora assim que se tornasse independente. Foram essas palavras de Kirian que determinaram o que estava acontecendo. Agora ela disse que ele não tinha nada com que se preocupar. Ele sabia que ela sempre manteria sua palavra. Kirian disse que sabia disso e agradeceu a sua irmã. Na verdade, Reina realmente queria perguntar se eles se deram mal quando crianças, já que Kirian a amava tanto que a seguia por toda parte. Mas agora Kirian estava desenhando uma linha entre eles. Era tão clara que Raina teve que aceitar isso também. Então ela disse ao casal ducal que estava tudo bem, ela iria para a academia. O duque disse que desde que Reina insistiu tanto que não poderia fazer nada a respeito, mas se ela de repente ficasse entediada lá, ela poderia voltar para casa imediatamente. Ok, então vamos embora, Reina disse alegremente o duque, e a duquesa acenaram para ela, e desejaram-lhe uma boa viagem. Eles a convidaram para vir nos finais de semana e feriados, e também lembraram que estariam sempre esperando por ela. Reina não esperava tal despedida. Ela sorriu e disse que ela viria com certeza à chegada deles na academia. Foi um grande acontecimento com todos discutindo sobre a nova chegada. Todos queriam falar sobre a chegada daquela mesma filha do Duque Di, a família Astira. Então muitas pessoas curiosas se reuniram para ver seu cortejo. Eles discutiram essas 5 carruagens, disseram que mesmo ela, sendo do clã Star, ainda parecia um pouco excessivo. Eles disseram que essa garota era terrivelmente mimada, mas ao mesmo tempo todos lembravam que ela era uma plebeia, então nada disso importava. Ah, suas vadias! Elisa rosnou assim que ouviu toda essa fofoca, mas Reina disse para ela se acalmar e não se rebaixar ao nível dessas fofocas. Ela achou que era tudo uma infantilidade total, e Elisa declarou que seus punhos estavam coçando, e então perguntou se tudo isso não realmente deixar minha senhora brava com a chegada. As senhoras de repente ouviram Reina e Elisa, o careca de bigode que se aproximou delas. Se apresentou como o reitor da academia, seu nome era Mestre Grills. O reitor explicou hesitantemente que nos últimos 3 meses ele recebeu até 20 cartas ameaçadoras do Duque pedindo-lhe para cuidar de Lady Reina. O Duque prometeu represálias imediatas se algo de ruim acontecesse com a garota. O reitor garantiu a Reina que a academia estava pronta para receber a senhora de braços abertos. E para começar, ela foi designada para uma suíte no melhor disponível. Todos os móveis destes quartos foram substituídos por obras-primas de artesãos do continente oriental. O uniforme de Reina foi feito de seda da mais alta qualidade decorada com bordado, para combinar com as cores heráldicas de Lady Reina. Reina exclamou que não precisava de nada disso. Ela se virou e tentou fugir. Elisa se aproximou do reitor e disse que tanto zelo foi louvável ela ter pedido permissão como representante da casa ducal para verificar pessoalmente tudo e relatar, já que o nível da academia ainda estava longe dos padrões ducais. É claro, o reitor respondeu com cautela. Elisa o estava pressionando com a intenção de ver se a academia era digna de aceitar sua senhora. Os alunos no pátio da escola discutiram esse tratamento incomum de um plebeu, bem como o abuso de poder. Reina pensou que se isso continuasse, ela se tornaria uma vilã ainda maior do que o personagem do romance original. Assim começou o primeiro dia na academia. Foi gasto inteiramente em tentativas infrutíferas de acalmar as discussões entre Elisa e o reitor. Então, ao cair na cama, Reina pensou que simplesmente iria morrer. Ela simplesmente desmaiou exausta, tendo perdido todo o seu espírito de luta, e não tinha ideia de que o dia seguinte seria ainda mais agitado através do sono que se aproximava. Pareceu-lhe que ela viu Kirian ao lado dela. Reina se forçou a abrir os olhos. Kirian, ela murmurou surpresa, e ele respondeu. Olá, irmã, ele disse e perguntou se ela estava acordada. Reina não conseguia entender por que ele estava aqui. Ela se perguntou se ela estava sonhando como é que Kirian tinha aparecido na academia. Kirian respondeu que não era um sonho, e então Reina gritou. Ela perguntou o que ele estava fazendo lá, já que ela não o via desde o noivado. Kirian imediatamente se desculpou por isso. Ele explicou que se sua mãe o tivesse pego depois que ele errou o noivado, ele estaria em apuros. Então ele tentou ficar longe de casa. Reina percebeu que Kirian não tinha voltado para casa naquele momento. Ele respondeu que desde o noivado ele tinha. Estava dormindo na rua, e Raina pensou que ele estava sem teto todo esse tempo. Ela exclamou que ele deveria ir para casa rapidamente, porque a duquesa deve estar fora de si, irmãzinha. Kirian disse seriamente, e afirmou que ela nunca tinha visto como sua mãe poderia ser quando estava com raiva. Ele estava com medo porque recentemente a duquesa estava comprando todos os tipos de armas que Raina poderia. Não imagino que todos eles fossem a favor da reeducação de
de Kieran. Kieran disse pensativamente que tinha uma ideia de que queria morar aqui com Reina por um tempo. A garota simplesmente não conseguia acreditar no que ela tinha acabado de ouvir. Ela gritar que Kieran estava completamente fora de si do que ele estava falando, mas Kieran não entendia o que havia de tão ultrajante nisso. Reina sentiu os instintos de confusão embutida em seu despertar sanguíneo. Ela ficou perplexa com a forma como duas pessoas de sexos diferentes podiam viver no mesmo quarto, especialmente porque havia apenas uma cama. Kieran ainda era um homem completamente ocidental. Não entendia nada. Ele disse que eles conseguiriam se acomodar de alguma forma, já que tanto o quarto quanto a cama eram grandes. E além disso, quando criança, Reina muitas vezes passava a noite na casa do irmão quarto. Reina exclamou que era algo completamente diferente, e Kieran disse que isso significava que ela havia se aproveitado de sua gentileza quando precisou, e agora estava se recusando a ajudá-lo completamente. Perplexa, Reina gritou que tudo isso era muito inconveniente, o que Kieran murmurou surpreso com essa reação. Reina disse que era vergonhoso, então ela não quis dizer isso dessa forma. Ela tentou explicar isso agora. Tudo era completamente diferente de quando ele era criança, porque o próprio Kieran logo se tornaria um Kyrie adulto, e suspirou, e disse que como não havia nada que ele pudesse fazer, ele iria procurar por um quarto grátis. E Reina não conseguia acreditar que ela cedeu tão facilmente. Ele disse que visitaria sua irmã mais nova com frequência. Reina só teve tempo de pedir-lhe para ter cuidado, e Kieran saiu do quarto. Quarto pela janela aberta. Bem, pensei Kieran, isso foi realmente estranho para ele na manhã seguinte. O primeiro dia de aula de Reina na academia começou onde ela acabou praticamente sob o comando de Kyrie e vestido. Mas na verdade, ela estava até um pouco impaciente para começar a estudar depois de tantos anos se passaram desde a última vez que ela foi à escola. Lady Reina, uma voz familiar chegou até ela. Esmeralda correu até Reina com saudações alegres. Reina correu até sua amiga, garantindo-lhe que ela estava bem e que também estava incrivelmente feliz em conhecer Emerald na academia. Emerald também estava incrivelmente feliz em ver Reina. Oh, Lady Reina. Emerald disse com entusiasmo que percebeu todas as coisas que Reina havia preparado para as aulas e disse que parecia que sua amiga estava cheia de sede de conhecimento, que Emerald pensou que Reina foi incrível como sempre. Reina respondeu que desde que entrou na academia decidiu mostrar do que era capaz. Achava que tinha a experiência e a confiança de uma graduada aluna de sua vida passada. Esmeralda percebeu que Reina também era muito forte em seus estudos, mas Reina respondeu que simplesmente tentaria sua melhor Esmeralda. Com a certeza de que desde a infância não havia ninguém igual a Rainha em tudo, uma senhora entrou na sala de aula e disse que o nome dela era Senhorita Forbes e que iria ensinar a história do Império a Senhorita Forbes. Disse que hoje era o primeiro dia de aulas e seria um pouco incomum a Senhorita Forbes realizar um pequeno teste. No primeiro dia, ela chamará os alunos um por um para responder a pergunta. Reina ficou horrorizada com todos isso porque ela não sabia absolutamente nada durante sua infância feliz. Reina não teve necessidade de estudar. Todos os livros de história foram tirados dela impiedosamente para que a menina pudesse ler a história de amor que ela gostou de não ter absolutamente nenhuma maneira de saber todas essas coisas. A professora perguntou a outras meninas sobre os nomes dos 4 grandes imperadores que participaram das guerras e por que o primeiro imperador abdicou do trono. Reina pensou que a resposta à última pergunta era a única que ela sabia, porque ele estava cansado dos assuntos de Estado e empurrou a coroa para seu chanceler. Mas Reina também não teria sido capaz de formular uma resposta, ao contrário de Emerald, a quem foi feita esta pergunta. Emerald disse que o primeiro imperador decidiu que não poderia simplesmente emitir ordens do palácio enquanto seus súditos lutavam contra demônios. Portanto, apesar de ter alcançado a posição mais alta, ele entregou o trono para seu conselheiro de longa data para liderar pessoalmente o extermínio de demônios. Rainha ficou chocada com o quão fofo tudo era, e Esmeralda parecia tão mansa e gentil, mas valeu a pena lembrar que ela ainda era o personagem principal. A professora disse que Lady Esmeralda estava certa. Ela havia dito tudo com muita precisão e precisão. Reina não entendia porque todos estavam concordando com essa resposta, mas ela não teve tempo para pensar porque tinha que responder à próxima pergunta. A senhorita Forbes se perguntou em voz alta que outra pergunta ela deveria fazer. Ela perguntou em que ano o Império foi fundado. Reina achou isso a pergunta foi uma solução fantástica. A pergunta foi incrivelmente fácil, e havia uma expressão presunçosa no rosto do professor. Parecia que a senhorita Forbes também havia recebido uma carta do Duque, e estava agora com pressa de mostrar
demonstrar preocupação com Reina. Os outros alunos começaram a olhar de soslaio para ela, mas ela só sabia a data da fundação de Joseon. Então ela nomeou aleatoriamente 1392. Sua resposta soou bem alto no silêncio da sala de aula. Uma expressão confusa apareceu no rosto da senhorita Forbes. Um dos alunos ficou claramente triunfante ao descobrir a ignorância de Reina Emerald. Ficou francamente chocada com isso e ainda assim a senhorita Forbes disse que era uma resposta brilhante porque eles se perderam por uma margem muito pequena desde que o Império foi fundado em 1786. Mas um evento importante também aconteceu em 1392. Então, Lady, as palavras de Reina tiveram algum mérito. Lamira levantou a mão e perguntou o que poderia ter acontecido em 1392, no Império que ainda não havia sido fundado. A senhorita Forrester, obviamente, teve que escolher entre salvar a face na frente de seus alunos e da carta do Duque. Então ela disse que Lady Lamira havia feito uma observação muito apropriada que acertou em cheio. Ela disse que no ano de 1392, o ancestral do primeiro, o imperador Sua Majestade, nasceu, e sem ele, todo o império não teria existido. Emeralda presumiu que Lady Reina, que havia nomeado esta data, tinha algum tipo de tática. Reina pensou que ela realmente queria voltar para casa. Já depois da aula, as senhoras se reuniram no pátio e pediram para relembrar um dos lemas da academia: a nobreza obriga, ou melhor, a origem nobre obriga. Madame Jeanne, a professora da turma, explicou que o motivo pelo qual estavam todos aqui hoje estava intimamente relacionado com este lema. A discussão era sobre os preparativos para o baile anual de caridade. O baile anual de caridade era um evento tão famoso que aristocratas de todo o mundo compareceram, e os jornais escreveram artigos sobre ele para as jovens. Esta foi uma excelente oportunidade. Para provarem seu valor no organizar recepções, a habilidade mais importante de uma senhora social e fortalecer significativamente sua posição na alta sociedade, Madame Jeanne disse que haveria 2 bailes beneficentes este ano, e 12 jovens se reuniram lá, as quais ela dividiria em 2 equipes de 6. Madame Jeanne perguntou se alguém gostaria de se voluntariar para ser a líder da equipe, e Reina imediatamente se ofereceu. Todos ficaram surpresos por ela ter feito isso. As meninas presumiram que era improvável que Lady Reina entendesse as recepções, embora o principal para organizar uma festa fosse o dinheiro, e ela chegou ontem como em até 5 carruagens. Todos pensavam que a fortuna de Lady Reina era incomparável, e Reina achava que Elisa tinha feito a coisa certa ao se oferecer para levar 5 carruagens. Reina achava que era hora de ela começar a aumentar lentamente sua influência, a fim de ajudar Rhys a se tornar o príncipe herdeiro. Ela teve que, pelo menos, trabalhar com o dinheiro que recebeu pelo contrato. Madame Jeanne disse que era tudo bem. Lady Reina seria a chefe de uma equipe, mas agora era preciso escolher a segunda. Vou tentar, disse outra garota, era Lamira, e ela prometeu contribuir generosamente para garantir que tudo correria sem problemas. Raina pensou que era sua eterna rival novamente, cuja família não faliu no casamento, então ela claramente tinha dinheiro suficiente para tudo. Então a decisão foi feita. 2 líderes de equipe foram nomeados e Madame Jeanne estava agora ansiosa pelas noites que iriam organizar. Foi assim que esse primeiro dia cheio de impressões passou a noite. Kirian entrou no quarto de Reina, e enquanto devorava doces, perguntou o que a estava incomodando. Reina pensou que ele estava se sentindo em casa, embora este fosse na verdade o quarto dela. Reina, que havia sido atormentada por o remorso por ter expulsado o irmão para passar a noite em um lugar desconhecido, acabou permitindo que ele ficasse. Mas agora ela não iria tolerar suas perguntas. Ela queria que ele voltasse para casa o mais rápido possível. Kieran afirmou que isso estava fora de questão se sua irmã mais nova estava em uma situação tão difícil. Então ele simplesmente tinha que estar lá. Kieran de repente se levantou, caminhou até Reina e pegou o pente de suas mãos, se oferecendo para ajudá-la. Aina não conseguia entender o que se passava na mente de seu irmão. Kieran disse que tudo isso o lembrava muito de sua infância, embora havia uma fronteira invisível entre eles que não existia antes de Raina pensar que, na memória de Kirian, ela ainda parecia ser sua irmã mais nova. Kieran começou a pentear o cabelo e perguntou o que estava incomodando ela, e Raina respondeu que hoje ela se tornou a líder do time que se prepara para o baile beneficente de amanhã. Ela precisa recrutar participantes, então ela está se perguntando se conseguirá montar uma boa equipe. Kieran perguntou se ele poderia ajudá-la, mas Raina mal conseguia imaginar como exatamente ele iria ajudá-la. Kieran respondeu que de alguma forma seria capaz de ajudar sua irmã mais nova, porque ele poderia fazer qualquer coisa para que as senhoras prestassem atenção. Madame Jeanne anunciou no dia seguinte que os chefes das equipes deveriam recrutar membros para prepararem conjuntamente o baile. Como nos anos anteriores, a equipe será determinada por um jogo de pés
pedra, papel, tesoura, um método impecável e sem possibilidade de fraude. Os Daisies, vencedor de cada rodada, selecionará um participante. As meninas ficarão frente a frente e começou o jogo. A primeira rodada foi para Lady Reina. Reina gritou de alegria. Lamira disse que só cedeu uma vez, e Reina escolheu Lady Magin, e Emerald alegremente se juntou a ela. Lamira cerrou os dentes com tal atrevimento, eles continuaram o jogo para fazer a próxima escolha. Desta vez, Lady Lamira venceu. Já estava claro para todos quem exatamente seria escolhido na próxima vez e o próximo. Participante a ser nomeado foi Lady Andover. Como esperado, havia rumores de que a família do Conde de Andover havia recentemente feito fortuna em um determinado caso, então Lady Lamira claramente preferia dinheiro a relações amistosas com outros. As amigas da senhora Lamira explicaram esta decisão, dizendo que Lamira sempre tem tudo pensado e calculado com antecedência. Mas Reina achava que esses covardes tinham acabado de perder dinheiro. A nova rodada do jogo começou quando a última rodada acabou. Lamira disse com um sorriso que estava arrependida por ter acabado de vencer. Ela venceu na última rodada. Reina a parabenizou pela vitória. Lady Lamira nunca teria imaginado que Reina havia vencido deliberadamente apenas no primeiro turno, e depois continuou cedendo. Raina presumiu que Lady Lamira escolheria principalmente garotas de famílias ricas. Mas o seu próprio plano exigia precisamente esse tipo de senhoras. Ela estava mais interessada em raparigas de casas, pequenas ou da província, mas se ela constantemente, quando ganhava, escolhia apenas raparigas de baixa renda e status, isso levantaria suspeitas. Então perder fazia parte de sua estratégia naquela noite. Antes da escolha, Reina perguntou a Kyrian se ele poderia dizer a ela quem Lady Lamira iria escolher. Ou melhor, o próprio Kyrian adivinhou que tipo de ajuda ela poderia precisar, e Reina suspeitou que ele simplesmente sabia como ler mentes. Kyrian, em resposta, só ficou surpresa por ela não saber disso até agora. Por um momento, Reina estava com medo de que ele também soubesse as coisas mais íntimas sobre ela. Mas um momento depois, Kyrian admitiu que estava brincando. Ele até se desculpou, embora risse de como era fácil enganar Reina. Reina perguntou ele como ele saberia. Então, Kyrian respondeu que nada poderia ser mais óbvio. Reina pensou que Kyrian sempre possuiu uma visão verdadeiramente aterrorizante. Ele poderia facilmente prever cada movimento de Lady Lamira desde o seu menor movimento. De modo que, tendo aproveitado o conselho dele, Reina pensou que ele era um bom homem e que ela nunca mais discutiria com ele sobre tais assuntos. Lamira teve que escolher o último participante. Todos suspeitavam que seria sua amiga íntima, Lady Douglas. Apenas Lamira disse o nome de Lady Milena. A participante escolhida não conseguia acreditar que seu nome se chamava Lamira. Disse a ela que ela realmente queria trabalhar com Lady Milena. Lady Lamira abandonou sua melhor amiga Lady Douglas em favor de Lady Milena. Mesmo Reina não esperava isso, mas ela decidiu que não era tão assustador. Afinal, Reina cumprimentou sua equipe e anunciou que estava feliz por eles estarem se preparando para o baile juntos. E, por sua vez, prometeu fazer o melhor para que o evento fosse um sucesso. Os preparativos deveriam começar amanhã. Reina disse com um sorriso alegre que eles se encontrariam no portão principal depois da aula. Lamira, entretanto, virou-se para Lady Douglas e perguntou se ela entendia que este baile de caridade deve ser um sucesso. Lamira disse que Lady Milena pode parecer pouco atraente, mas sua mãe, a condessa, é considerada um ícone de estilo na alta sociedade. Lady Douglas hesitou em procurando palavras para uma resposta digna. Lamira disse que tinha seus próprios motivos para enviar Lady Douglas para outra equipe. Ela pediu a Lady Douglas que confiasse nela e em sua amizade de longa data, ela só queria que ela amigo, para espionar aquele time. Afinal, isso era uma competição entre os bailes da academia e não poderia ser permitido que algum plebeu estragasse tudo. Então Lamira pediu a Lady Douglas para ficar com ela, informada de todos os planos daquele plebeu, e se tudo corresse bem, Lady Douglas receberia uma recompensa. Lamira prometeu apresentar Lady Douglas a um belo cavalheiro da casa de seu noivo. Círculo Lady Douglas não conseguia acreditar que sua amiga estivesse propondo seriamente tal coisa. Lamira disse que não seria difícil para ela, e Lady Douglas lhe daria uma posição tão importante e serviço. Ela prometeu a Lady Lamira que tentaria o seu melhor sem o conhecimento de ambas as senhoras. Kyrian estava escondido em um galho de árvore diretamente acima delas, e estava se tornando cada vez mais difícil para ele evitar espirrando aquelas garotas lá embaixo estavam fazendo tanto barulho. No dia seguinte, todos se reuniram no portão principal para colocar o plano da reina em ação. As garotas estavam na carruagem e algumas delas pressionaram os olhos na janela com ansiedade olhando a paisagem pela janela. Um participante perguntou se Lady Reina tinha certeza de que eles
estavam indo na direção certa. Reina disse que ninguém deveria dúvida de que tudo está indo como deveria. Reina garantiu-lhes que chegariam em breve. E Lady Douglas perguntou se eles realmente iriam se preparar para o baile. Reina prometeu rindo que as senhoras logo veriam tudo por si mesmas. Mas então, ela foi interrompida por xingamentos altos. Houve gritos vindos de fora. Mas Reina repetiu que o lugar era seguro. Ah, ela disse de repente. Reina disse que eles haviam chegado e era hora de ir. Reina foi a primeira a pisar no chão lamacento ao sair da carruagem. Ela se virou para seus companheiros e os incentivou a saírem rapidamente para que pudessem não se atrasaria quando todos tivessem saído da carruagem. Reina disse que já que todos estavam aqui, poderiam ir às mãos de Lady Emeralda que caminhava na frente. Tremeram. Ela cuidadosamente tentou verificar se suas suposições estavam corretas. Lady Douglas disse abertamente que era St. Margaret's Reina. Confirmou que este era realmente o caso. E então perguntou o que eles pensavam sobre isso. Era um orfanato dedicado a Santa Margarida. E era aqui que ela pretendia realizar o baile de caridade. Logo, as meninas estavam trabalhando com as crianças, mostrando-lhes como segurar uma caneta corretamente para que seus mãos cansavam-se menos. Ensinávamos as crianças a escrever o seu próprio nome num pedaço de papel. Todas as senhoras estavam ocupadas com as crianças. Só Lady Douglas estava sentada com os braços cruzados sobre o peito e não participou do que estava acontecendo. Lady Douglas realmente queria que Reina finalmente explicasse a ela que tipo de bobagem estava acontecendo aqui. Reina respondeu que esses eram os deveres muito nobres, o lema de sua academia e a razão pela qual eles estavam dando o baile de caridade para dar vida a isso. Reina pretendia tornar o tema deste baile a educação para as pessoas comuns, com todas as mulheres tornando-se professora temporária e professora de crianças. Uma das meninas exclamou de repente. A menina queria perguntar a Lady Douglas se ela havia escrito tudo corretamente. A menina queria atrapalhar Lady Douglas. Mas ela parou o movimento onde você está enfiando as mãos sujas. Lady Douglas exclamou com raiva. A garota se assustou e congelou com a mão levantada. Mas Reina percebeu também e gritou com Lady Douglas. Ela parou a mão e não deixou que ela afastasse a criança. Reina declarou Lady Douglas inadequada para ser professora e exigiu que ela fosse embora, imediatamente. A chorou. Lady Douglas. Ela não tinha vontade de ensinar nada a esses maltrapilhos. Reina agarrou sua mão e puxou-a para fora do quarto. Reina abriu a porta com um tapa na palma da mão. Como você ousa chorar? Lady Douglas. Reina disse a ela para sentar na carruagem ou ficar na rua como quisesse, mas que ela não deveria ousar colocar os pés naquela sala de aula. Novamente, como você ousa? Lady Douglas repetiu com raiva a porta atrás de mim. Ela se fechou. Reina pediu perdão a Anna, a garota que irritou Lady Douglas. Reina perguntou se a garota estava com muito medo. Anna respondeu que estava tudo bem. Ela era chamada muitas vezes, que ela riu e disse que sabia que estava suja. Reina sentiu-se tremer. Reina sussurrou para a menina que estava prestes a lhe contar um grande segredo. Ela disse que, na verdade, essa professora não tinha se lavado vários meses. Anna não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Ela exclamou que a senhora a havia chamado de suja enquanto ela mesma não estava melhor. Raina explicou que a senhora estava apenas usando perfume, então não era perceptível. Mas se você chegasse perto, o cheiro chegava ao seu nariz. E ela empurrou Anna com medo de sentir o cheiro. Anna perguntou por que a senhora não se lavava há tanto tempo. Reina não o fez. Imediatamente sabia o que pensar. Mas então ela respondeu que Lady Douglas uma vez quase se afogou e agora tinha tanto medo de água que não conseguia suportar seu toque. Então foi isso que Anna pensou. E senti muita pena dessa pobre professora. Embora Reina só quisesse que a menina não ficasse muito chateada com tudo o que havia acontecido quando a carruagem saiu do abrigo que as senhoras compartilhavam umas com as outras. Outra que experiência inusitada elas tiveram naquele dia. As meninas disseram que tudo foi muito mais divertido do que elas pensavam. Emerald admitiu que sua aluna não ouviu e ela teve que repreendê-la. As outras senhoras notaram o quão impressionante ela parecia quando a repreendia. Reina achou que todos tinham se saído bem, embora elas tivessem choramingado no início, aparentemente devido ao fato de que essas meninas haviam passado suas vidas inteiras com professores particulares. E apenas Lady Douglas bufou com desdém e perguntou o que havia de tão bom nessas crianças sujas. Mas Reina não respondeu. Ela simplesmente disse às outras senhoras que elas todos fizeram um ótimo trabalho. Hoje ela deu a todas as senhoras presentes que ela havia preparado como prova de sua gratidão. A elas os pacotes continham joias. Algumas das meninas nunca tinham visto tão lindas broches antes. E nunca tinha usado anéis com diamantes verdadeiros. Uma das senhoras perguntou à rainha se elas realmente poderiam aceitar presentes tão caros e luxuosos dela. A carruagem continuou andando pela estrada e pararam nos portões da academia. Reina explicou que não eram presentes, mas sim pagamento por um trabalho bem feito. Hoje eles iriam repetir tudo na próxima semana, e por isso tiveram que se reunir no portão novamente. E apenas Lady Douglas ficou sozinha, sem presentes e sem comunicação. Com os outros, ela simplesmente mostrou com todo o seu ser que estava tramando algo.
Elisa perguntou a Reina se era valeu a pena seguir essa senhora. Reina pensou que nada disso importava. Não importa o que ela inventasse, nada iria funcionar. Lady Douglas estava com pressa para conhecer Lamira. Ela contou tudo a ela, e ela começou a rir por um longo tempo em resposta. Ela se divertiu com a história sobre o orfanato. Como alguém poderia ensaiar um baile em um lugar assim? Mas Reina estava claramente em casa lá. Lamira disse que tinha. Não tenho ideia de que tipo de plano estúpido ela tinha. Mas mesmo isso não poderia ser permitido. Lamira disse a Lady Douglas para fazer uma bagunça tão grande da próxima vez que ela não conseguiria colocar os pés no orfanato o que era necessário. Era um pogrom. Se o que aconteceu hoje acontecesse novamente, as mesas poderiam ser derrubadas. Então, o plano desse impostor falharia, e Lady Douglas se sentiria melhor. Lamira pensou que tudo. Isso parecia ótimo. Lady Douglas pensou hoje sobre as joias que todos haviam recebido, menos ela neste momento. Elisa estava na porta da patroa protegendo-a. A garota estava muito vigilante em observando tudo o que estava acontecendo ao seu redor. A porta começou a se abrir lentamente. Elisa levantou sua adaga na sua frente e se precipitou no ataque, gritando que sua presa havia sido capturada. Mas o ataque foi interrompido por outra mão mais habilidosa e hábil. Elisa viu o rosto daquele. O que ela tentou deter era um Kyrian, com um sorriso deslumbrante que a cumprimentou. Elisa perguntou por que ele estava em Lady ao quarto de Reina, e por que ele entrou furtivamente quando a própria senhora não estava em casa. Kyrian pediu a Eliza que se acalmasse porque a própria Reina permitiu que ele se acalmasse por pena dele, um morador de rua que ela abrigou ele por um tempo. Kyrian perguntou se Eliza sabia que ele era o herdeiro da família que ela servia. Então ele disse que não estava. Procurando por Elisa por esse motivo, ele percebeu que uma garota nobre estava tentando armar para sua irmã. Elisa perguntou com raiva quem ousava expressar o desejo de despedaçar o homem. Kyrian achou que tudo isso era muito cansativo para ele. Ele sabia que sua irmã não iria gostar. Então eles deveria deixar por isso mesmo. Ele cuidaria disso sozinho. Kyrian disse que precisava da ajuda de Elisa com outra coisa em vão. Reina disse a Elisa que ela não precisava ir com ela. Mas com um olhar ardente, Elisa se opôs, dizendo que ela estava um pouco ofendida por ela. Ela deveria ter acompanhado a senhora desde o início, porque seu trabalho era proteger. Reina poderia ter dito que Elisa foi contratada apenas como empregada, mas ela já entendia tudo. Então disse que, como Elisa veio de qualquer maneira, ela poderia muito bem ensinar algo às crianças. Elisa disse que poderia explicar como fazer quebrar ossos, como consertar ossos, como paralisar uma pessoa com 2 dedos. Ela estava pronta para explicar às crianças tudo o que a patroa considerasse necessário no pátio do Lady Douglas orfanato. A mesma menina que Anna chamou Lady Douglas com raiva, perguntou o que a menina queria, e Anna respondeu que tinha um presente para a professora Reina. Não teve tempo de parar e olhou para Elisa. A empregada de batalha congelou, aguardando ordens você. Lady Douglas disse naquele momento, olhando para Anna. Ela estava claramente furiosa com o que a garota trouxe para ela. Espere, Elisa! Gritou e correu em direção a eles. Ela conseguiu cobrir habilmente a boca de Lady Douglas com a mão, e Raina se virou para Anna e expressou alegria com o presente. E então perguntou. O que era? Era uma água muito bonita e cuidadosamente decorada. Garrafa. E Anna explicou que queria ajudar a professora a superar seu medo de água assim que Elisa afrouxou o aperto. Lady Douglas tentou perguntar que tipo de coisa barata era aquela. Raina disse a Anna, aquele professor Douglas queria dizer que esse não era um presente barato e que ela estava muito grata por um presente tão valioso. A verdadeira Anna perguntou alegremente novamente e disse que ontem ouviu uma história sobre uma professora que não se lavava há vários meses por causa de seu medo de água. Anna sentiu muita pena dela. Lady Douglas tentou contestar essas palavras, mas Elisa não permitiu que ela o fizesse. E Reina disse a garota daquela professora Douglas ficou tão emocionada que Anna ficou preocupada com ela. Todos evitaram a professora, mas Anna foi a primeira a cuidar dela. Anna disse comoventemente que sentia muito que a professora não tinha nenhum amigo. Anna estendeu a mão para Lady Douglas. Ela se apressou em garantir que tudo ficaria bem agora, porque agora ela se tornaria sua amiga. A partir daquele dia, Anna simplesmente não deixou Lady Douglas sozinha, trazendo água para ela beber. Ela a chamou para acompanhá-la. Quando ela ia regar as flores do canteiro, ela guardou o suco que elas tratou-a e trouxe para Lady Douglas beber. Lady Douglas só poderia agradecer a Anne por todo o seu carinho. Afinal, durante todo o tempo em que ela estava se comunicando com a garota, a sombra de Elisa, que estava com um humor muito irritado e determinado, estava surgindo em algum lugar nas proximidades. Lady Douglas disse a Anne que sentia muito, mas que era a hora da professora ir para casa. Anna concordou que ela também sentia muito, e então disse a ela que, graças à professora, ela teve muitos problemas. Divertido. Hoje Anna disse,
que era amiga dela, e mesmo que a professora não lavasse por 100 anos, ela ainda não se afastava dela. Anna apertou a mão de Lady Douglas com suas mãozinhas, e convidei-a para vir brincar de novo. Ok, concordei. Eu tinha que contar a Lady Douglas, mas ela queria contar a todos outra coisa. Ela não cheirava nada. Ela disse que da próxima vez, todos poderiam sentir o cheiro eles mesmos. Anna disse que a professora não precisava ficar envergonhada, e Lady Douglas declarou que na verdade não cheirava nada. Anna disse que ficaria muito feliz em vê-la novamente na próxima semana. Reina sorriu quando ela assistiu a cena que Reina disse a Lady Douglas que ela tinha feito um ótimo trabalho hoje. Então ela tinha o direito de receber um presente dela como todo mundo. E ela também estava esperando por ela na próxima semana. Lady Esmeralda sentou na cama e olhou pela janela. Esmeralda atendeu eles a chamaram, e ela se virou rapidamente. E tristemente, a mãe se inclinou sobre ela e repetiu a mesma pergunta que ela queria para saber por que ela não era a principal organizadora do baile de caridade. Mas Emerald só conseguiu gaguejar suas desculpas à mãe. Você acha que vim aqui para ouvir um pedido de desculpas à Marquesa de Sarna? Ela ainda conseguia entender como ceder à filha do Duque. Mas como poderia dar o papel principal a alguma Lady Lamira? Algo em que Emeralda só estava pensando em um momento tão importante, quando ela precisava fortalecer sua própria posição na alta sociedade. Esmeralda, abaixando a cabeça, explicou que achava melhor ajudar Lady Reina nos bastidores. A Marquesa lembrou que ela já havia dito mais de uma vez à filha para não se deixar levar tanto em brincar de amizade com a filha deste duque. A Marquesa disse que Esmeralda parecia não entender a seriedade da situação. Ela perguntou se o Sr. Kyrian alguma vez havia respondido às cartas que Emerald lhe enviara, embora sua mãe a tivesse avisado para não confiar. Apenas em um feitiço inacabado para que esse feitiço funcionasse. O alvo tinha que ter pelo menos uma simpatia básica neste baile de caridade. Emerald tinha que causar uma impressão duradoura no casal ducal, fosse Emerald o organizador ou não. Ela estava destinada a ser a principal estrela da noite. Emeralda não podia se opor à mãe. Os dias na academia continuaram como sempre. Emeralda perguntou à rainha o quão séria ela estava falando sobre suas intenções. Sim, é exatamente isso, rainha, respondeu decisivamente.